Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 271. No dia seguinte, antes do amanhecer, Navaki e os outros já estavam posicionados para uma emboscada no caminho que os bandidos inevitavelmente tomariam. Eles chegaram cedo, sem saber quando os bandidos deixariam a cidade. Horas de espera pacientes os deixaram encharcados de orvalho, mas seu foco permaneceu inabalável. Ao nascer do sol, avistaram um grande grupo marchando em sua direção em uma linha firme e ininterrupta. Seus movimentos eram ordenados e rápidos, evidência de sua competência, o suficiente para chamar a atenção do Dain. Preparem-se, eles estão chegando, gritou Navaki, com a voz calma, mas resoluta. Seu olhar permanecia fixo à frente. Mesmo diante de bandidos, ele encarava a missão com a seriedade de um leão caçando sua presa, nenhum erro era aceitável. O grupo se aproximou. Vá, ordenou Navaki, saltando de seu esconderijo. No ar, suas mãos rapidamente formaram um selo. Liberação de água, onda de colisão de água. Um enorme tornado de água se materializou ao redor dele, subindo em espiral antes de se espalhar como uma cachoeira. A torrente atingiu o centro dos bandidos com uma força tremenda. Recuem rápido, gritaram os bandidos, em pânico com o ataque repentino. Eles se espalharam em todas as direções, tentando escapar da água corrente. Aqueles que foram muito lentos foram arrastados ou arremessados para longe. Apenas alguns conseguiram erguer muralhas em estilo terrestre para bloquear o ataque devastador. Minato lançou um punhado de kunai e desapareceu de vista, deixando o caos em seu rastro com a técnica do deus voador do trovão. Cada aparição e desaparecimento ceifava uma vida, e sua agilidade o tornava imparável em combate corpo a corpo. Conan pairava sobre o campo de batalha, suas asas espalhando Senbon de papel como uma chuva mortal. Bandidos que conseguiam escapar da Senbon se viam incapazes de revidar. Os menos habilidosos eram transformados em alfinetes, seus corpos explodindo em uma névoa de sangue e vísceras. A brutalidade da cena chocou os membros da equipe de Non, que não esperavam que alguém tão jovem quanto Conan demonstrasse uma eficiência tão implacável. O desempenho de Yaiko, embora menos impressionante, foi constante. Ele combinou técnicas de liberação de água com taijutsu, driblando os bandidos e acumulando sua cota de abates. Nagato, por sua vez, nem precisou usar seu Rinnegan. Com seu domínio de uma ampla gama de técnicas, ele manteve os bandidos afastados. Bem, você não é ruim, disse Non, aproveitando o momento para conversar com Nagato, já que seus oponentes não eram particularmente fortes. Você também não é nada mal, respondeu Nagato educadamente. Ele tinha acabado de começar a mostrar suas habilidades, enquanto Non já estava dando tudo de si. Simplesmente não havia comparação. Obrigado. Non, alheio à modéstia de Nagato, respondeu com uma risada brincalhona. Enquanto isso, os outros tinham suas próprias estratégias, avançando em direção aos bandidos um após o outro. Os bandidos eram todos ninjas, mas sua força variava significativamente. Alguns eram fracos, apenas no nível Genin, enquanto outros eram tão fortes quanto Jin. Após o ataque repentino, os bandidos se reagruparam rapidamente sob a liderança de seus líderes e começaram a revidar. A julgar por suas vestimentas, perceberam que haviam sido alvos da Anbu de Konoha. Desta vez, entenderam que não havia escapatória. Sua única chance de sobrevivência era lutar com todas as suas forças. É a Anbu de Konoha. Vamos lutar contra eles. O líder dos bandidos gritou enquanto avançava em direção a Navaki, sua bravura era louvável. No entanto, nem todos os bandidos compartilhavam de sua determinação. O ataque de liberação de água de Navaki causou baixas rapidamente. E lá estava Minato, movendo-se como um ceifador do inferno, abatendo um oponente após o outro. Diante dessa força avassaladora, os bandidos começaram a vacilar. Enquanto seu líder lutava corajosamente, outros hesitavam. Alguns pensavam, se você quer lutar, vá em frente, mas eu não vou morrer por isso. Assim que um bandido fugia, outro seguia e depois um terceiro. Logo, seus números diminuíram à medida que a covardia os dominava. No fim, eram apenas um bando de covardes. Não deixem nenhum deles escapar, gritou Navaki para os outros enquanto trocava golpes com o líder. Eu vou atrás deles. Não cortou o pescoço do bandido à sua frente com um único golpe, depois, casualmente, recolocou a espada no lugar. Saltando para frente, ela perseguiu um bandido em fuga à distância. Xixi e o capitão de Non também tinham acabado de derrotar seus oponentes. Sem hesitar, eles se separaram e perseguiram os bandidos restantes em duas outras direções. Garoto, você é muito bom, disse o líder, trocando mais golpes com Navaki. Não é de se admirar que você ousou nos atacar com um grupo tão pequeno. Apesar de suas palavras, ele não percebeu que Navaki estava se segurando, concentrando-se mais em observar a batalha do que em lutar seriamente. Seus golpes foram casuais, e ele nem sequer sacou a arma. Embora o líder tivesse alguma habilidade, não estava no nível de Navaki. Você não acha que estou dando o meu melhor? Acha? Zombou Navaki, puxando a sameada das costas. Sem nenhum movimento elaborado, ele desferiu um golpe certeiro e poderoso. Mesmo que não matasse, a sameada drenaria a força vital do oponente. Você tem muita coragem, vociferou o líder, alheio ao seu destino iminente. Antes mesmo que sameada fizesse contato, o ar assobiou com sua força. O golpe de Navaki foi rápido e devastador. Ah! O líder gritou quando sameada o atingiu. Ele foi arremessado para trás, com sangue escorrendo dos buracos irregulares que as farpas da arma haviam aberto em seu peito e estômago. Apenas seus reflexos rápidos, bloqueando com a arma, o salvaram da morte instantânea. Mesmo assim, ele estava em péssimas condições, pálido, com o chakra quase esgotado e mal conseguindo se manter consciente. Sameada, totalmente revelada, lambeu a língua contente. Patético, murmurou Navaki enquanto exercia um pouco de força nos pés, avançando para desferir o golpe final no líder.
Sem sequer olhar para trás, agarrou-se à meada e avançou em direção ao grupo restante de bandidos. Com a morte do líder, os bandidos perderam toda a vontade de lutar. Já em menor número não tinham mais como se defender. O campo de batalha rapidamente se transformou em um massacre unilateral. Sob o ataque implacável de Navaki e seus aliados, os bandidos caíram um após o outro. Nagato usou uma técnica de liberação de fogo para matar vários inimigos à sua frente e então olhou ao redor do campo de batalha. Vendo que o resultado já estava decidido, ele correu na direção de Non, como se impulsionado por uma força invisível. Ele não entendia o que havia de errado com ele. Talvez fosse simplesmente preocupação com seus companheiros de equipe, então ele inventou essa desculpa para si mesmo. Non nunca havia perdido a percepção. Após navegar por uma série de subidas e descidas, Nagato saiu do campo de batalha e adentrou uma floresta densa. Ao longo do caminho, ele ocasionalmente se deparava com cadáveres de bandidos, cada um abatido por um golpe preciso em uma área vital. Os métodos de Non eram implacáveis, mas como membro da Anbu, isso não era nada incomum. Afinal, assassinar era sua missão principal. O nome completo da Anbu, afinal, era Esquadrão Especial de Assassinato e Tático. Vamos ver para onde você pode correr. Non perseguiu os 3 últimos bandidos por uma longa distância. Os 3 eram excepcionalmente capazes e evitaram o combate desde o início. Agora, longe do campo de batalha, ainda estavam sendo perseguidos por Non, cuja perseguição implacável os irritava sem parar. Droga, mate a mulher primeiro. Continuar correndo desse jeito não é solução. O bandido de barba longa olhou para trás e viu Non logo atrás deles. É muito arriscado. Não estamos longe o suficiente, argumentou o bandido careca, claramente hesitante. Ele temia que ficar ali por muito tempo permitiria que mais inimigos o alcançassem. A força daquela Anbu talvez não o preocupasse, mas o ninja que usava a liberação de água era alguém com quem eles não conseguiam lidar. Se continuarmos correndo, eles vão nos alcançar e nos matar, acrescentou o bandido dentuço, concordando com o plano de eliminar Non. Se agissem rápido, conseguiriam escapar depois. Não é difícil para nós 3 matá-la, disse o bandido barbudo. Por que você está hesitando? Finalmente, o bandido barbudo parou de repente, determinado a acabar com Non. O bandido careca hesitou, mas percebeu que não tinha escolha a não ser segui-lo. Se tentasse correr sozinho, seus companheiros não o deixariam escapar ileso. É mais ou menos isso. Você está agindo como uma mulher, zombou o bandido dentuço, com um sorriso ameaçador no rosto, enquanto imaginava acabar com o incômodo atrás deles. Você está pronto para morrer? Non parou e encarou os 3 bandidos com a postura firme. Seu coração batia forte, mas sua voz permanecia firme. Ela já havia lutado brevemente com eles antes e sabia que não era páreo para os 3 juntos. Vou te mandar para o inferno primeiro, sua vagabunda. O bandido barbudo assumiu a liderança, arremessando vários shurikens em Non com um som agudo e sibilante. Imediatamente depois, os 3 bandidos avançaram, com longas facas em punho, todos com o objetivo de acabar com ela rapidamente. Você não pode se livrar de mim tão facilmente, respondeu Non, desviando da shuriken e sacando sua própria espada longa. Apesar de sua habilidade, sua lâmina de chakra por si só não foi suficiente contra a força combinada dos 3 bandidos. Assim que se aproximaram, Non se viu em uma luta desesperada. Seus ataques implacáveis a deixaram quase incapaz de se defender, e feridas logo cobriram seu corpo. Se isso continuasse, ela temia que pudesse realmente morrer ali. Eu pensei que você fosse tão poderoso, perseguindo a gente sozinho. Você realmente não sabe quando parar, não é? Um tigre que não mostra os dentes é confundido com um gato doméstico fraco. O bandido barbudo não resistiu à provocação, mesmo enquanto continuava o ataque. Sua expressão presunçosa só aumentava a feiura de sua vilania. Non cerrou os dentes, suportando a dor enquanto se agarrava à sua determinação. Ela acreditava que se conseguisse aguentar um pouco mais, alguém viria resgatá-la. Faça um esforço. Ela está quase acabada, disse o bandido careca, com um tom sério enquanto olhava de vez em quando por cima do ombro de Non. Sua impaciência aumentava, alimentada pelo medo de que a ajuda chegasse em breve. Qual é a pressa? Faz pouco tempo, zombou o bandido dentuço. Seu rosto se contorceu de alegria, e cada ferimento que infligia em Non aumentava sua excitação. Vamos ver quanto tempo você consegue aguentar. O bandido de barba espessa aproveitou a falha de defesa de Non e a esfaqueou no peito com uma lâmina. Cercada por 3 atacantes, ela não tinha espaço para se esquivar, forçada a fazer o possível para proteger suas áreas vitais. Sopro! O som nauseante de uma lâmina perfurando seu corpo ecoou. A espada afundou em seu abdômen, seguida por um chute brutal que a fez voar para trás. Sangue jorrou de sua boca ao atingir o chão, a escuridão crescente turvando sua visão. Sua força estava minguando. Eu vou morrer aqui? O pensamento surgiu antes mesmo de ela pousar. Ela finalmente havia escapado das garras de Danzo, libertando-se das garras sufocantes da divisão raiz. Embora a vida na Anbu não fosse isenta de derramamento de sangue, ainda era muito melhor do que as exigências implacáveis da raiz. Ela sonhara com um futuro onde pudesse deixar tudo para trás e viver uma vida normal, livre de missões obscuras. Ela ainda era jovem. Não havia se casado. Não tinha filhos. Sua vida ainda tinha muito a oferecer. Bang! Non caiu com força no chão, seu corpo tremendo enquanto tentava se levantar. Ela não queria morrer ali. Mas seus membros se recusavam a se mover, sua força drenada ao limite. Morra logo! A voz do bandido se aproximava, o frio da lâmina apontada para sua garganta se intensificava. Ela fechou os olhos em desespero, preparando-se para o fim. Está tudo bem, pensou ela com amargura. Espero que minha próxima vida não seja tão miserável. Estrondo. Um som metálico e agudo soou, assustando-a. A dor lancinante que ela havia previsto nunca veio. Os olhos de Non se abriram de repente. Diante dela estava uma figura, não muito alta, mas inabalável. Cabelos ruivos flamejantes brilhavam como um farol. Ela sentiu um alívio. Alguém tinha vindo salvá-la. É Pen.
Naquele momento, Nagato era nada menos que um deus no coração de Non. Você está bem? Espere um minuto, vou lidar com os 3 primeiro. Nagato não se virou quando suas palavras, tingidas com uma leve intenção assassina, chegaram aos ouvidos de Non. Certo, não conseguiu responder antes que seu corpo cedesse. Ela desabou no chão, completamente exausta com as forças esgotadas. Lágrimas de frustração brotaram em seus olhos enquanto ela jazia indefesa. Lá vem mais um idiota que nem sabe que já está morto, zombou o bandido barbudo. O que é isso? Nem cabelo cresceu ainda e você está tentando bancar o herói? Nagato o empurrou para trás sem esforço. Os 2 homens ao lado do bandido barbudo trocaram olhares inquietos. Sentiam que algo estava errado. Esse garoto ruivo é rápido, murmurou um deles. E tem muito chakra. Nagato não perdeu tempo nem palavras com eles. Pessoas assim não valiam a pena. Mandá-los para a morte seria suficiente. Com precisão fluida, Nagato lançou a kunai que acabará de usar para bloquear a espada longa e então estendeu a palma da mão para fora. Banstein, uma força gravitacional poderosa e invisível irrompeu dele, varrendo tudo em um instante. Ah, que tipo de ninjutsu é esse? Os 3 bandidos gritaram de terror enquanto seus corpos eram puxados em direção a Nagato, flutuando impotentes contra a vontade. O medo os dominou, o tipo de medo que surge ao encarar o desconhecido. Eles lutaram desesperadamente, mas foi inútil. Sob o controle de Nagato, elas pareciam meras marionetes. Mesmo com apenas um domínio preliminar do Banstein, essa habilidade única do Rinnegan estava muito além do que esses bandidos comuns conseguiam resistir. Afinal, até mesmo Naruto com sua 9 caudas e modo sábio lutou contra a sucção do Banstein. Morra, disse Nagato friamente, passando a mão pelo chão à sua frente, um brilho de chakra iluminando o caminho. Os 3 bandidos caíram no chão com um baque, seus corpos sem vida e imóveis. Sangue escorreu de suas gargantas, manchando instantaneamente o chão de um vermelho vivo. Todo o processo levou apenas alguns segundos. As provocações do bandido barbudo de antes agora lhe pareciam um insulto. Não que isso importasse, ele já havia pago por isso com a vida. Talvez, de alguma forma distorcida, fosse até uma honra para ele morrer nas mãos do poder do Rinnegan. Se não fosse pela limitação de tempo, Nagato poderia ter evitado revelar sua habilidade especial. O conceito de sucção era difícil de explicar usando a teoria básica do ninjutsu. E expor abertamente o Rinnegan estava fora de cogitação. Kawakaze havia dado ordens estritas para mantê-lo escondido. Nagato só podia torcer para que Non não ficasse curioso demais. Caso contrário, isso poderia colocá-lo em uma situação constrangedora também. Non jazia imóvel no chão, atordoada, com os pensamentos dispersos demais para se aprofundar em qualquer coisa. Ela esperava que Nagato vencesse, mas nunca imaginou que seria tão fácil. Os 3 bandidos que a haviam encurralado momentos antes, estavam tão indefesos quanto crianças diante dele. Não pior que crianças. Eram como formigas diante de um elefante. Que tipo de força Pen possui? Seus pensamentos vagavam, imaginando o rosto por trás da máscara. Sua curiosidade sobre Nagato aumentava ainda mais. Aquele jovem ruivo parecia um tesouro de mistérios esperando para ser desvendado. Capítulo 272. Ok. Nagato acabou com os 3 bandidos e imediatamente se virou, agachando-se para estancar o sangramento de Non primeiro. Se a ferida continuar sangrando assim, ele a terá salvado por nada. Estou com tanto sono. Nagato ajustou Non para uma posição deitada. Agora que a crise havia passado, seu espírito havia relaxado, e ela já lutava para se manter consciente. Não durma, espere mais um pouco. O rosto de Nagato sob a máscara se contraiu. Não havia plasma preparado para salvar Non. Se ela adormecesse agora, talvez nunca mais acordasse. Pensar nessa possibilidade lhe causou uma dor aguda no coração. Depois de todo esse tempo juntos, não era pelo menos um de seus poucos amigos. Ok, vou esperar mais um pouco, respondeu Non, mas sua voz ficou mais fraca e suas pálpebras começaram a fechar. Parecia que ela ia dormir a qualquer momento. Não feche os olhos, não. Nagato havia curado o ferimento em seu abdômen, mas sua voz já estava áspera. Ele levantou a mão e removeu a máscara de Non. Seu rosto, emoldurado por óculos escuros, estava pálido como papel, e seus lábios como cera. Não havia mais nenhum traço de sua beleza juvenil. Vou dormir só um pouquinho. Não aguento mais ficar aqui por muito tempo. Non deu um sorriso fraco e atordoado. Para Nagato, aquele sorriso era arrepiante. Era evidente que ela não estava em seu perfeito juízo. Como um ninja da medicina podia dizer tais coisas? Depois daquelas palavras, parecia que ela havia esgotado todas as suas forças. Suas pálpebras se fecharam lentamente. Liberação de relâmpagos. Em desespero, Nagato recorreu a um choque elétrico. Felizmente, ele era habilidoso nas 5 naturezas elementais do chakra, incluindo a liberação de relâmpagos. Relâmpagos brilhavam em suas mãos enquanto ele as pressionava contra o peito de Non. Ele se esforçou ao máximo para controlar a liberação de chakra, garantindo que a liberação de relâmpagos não piorasse a condição dela. A cada pressão das palmas, o corpo de Non tremia. Acorde, acorde. Eu ainda nem te contei meu nome verdadeiro. Tenha só meu codinome, murmurou Nagato para si mesmo enquanto pressionava. Após várias compressões torácicas, Non finalmente abriu os olhos. Seus esforços não foram em vão. Então, qual é o seu nome? Perguntou Non, ouvindo as palavras dele e falando baixinho após recobrar a consciência. Era como se tivesse se distraído momentaneamente. Meu nome é Nagato. O nome vem do kanji para longo e portão ponto. Que nome comum, disse Non fracamente. Nagato, estou com um pouco de frio. Não sentia a temperatura do corpo cair. Apesar do tempo ensolarado lá fora, ela não sentia calor algum. Vai ficar tudo bem, com certeza vou te curar, disse Nagato, com palavras quase incoerentes em sua urgência. Non não tinha energia para questioná-las. Nagato, posso ver como você é? O olhar de Non permaneceu fixo nele, seus pensamentos simples e focados apenas em Nagato. Ok,
Nagato rapidamente removeu sua máscara, sua franja caindo sobre seus olhos. Você não é tão bonito quanto eu, hehe, não riu baixinho, sua risada infantil e leve. Nagato de fato não era um homem bonito, sua aparência era muito diferente da de Yaiko, um fato que não podia ser negado. Você é o mais bonito, então não pode morrer. Nagato se divertiu com a provocação de Non, e os dois trocaram comentários descontraídos. Era um bom sinal, significava que a condição de Non estava se estabilizando. Assim que ele terminasse de tratar seus ferimentos, ela estaria fora de perigo. Eu sei que sou bonito, você não precisa me dizer. Non, mesmo em seu estado enfraquecido, ainda conservava seu lado brincalhão e narcisista. Se estivesse em seu estado normal, provavelmente não teria dito algo assim. Ok, os ferimentos externos foram tratados. Nagato soltou um longo suspiro de alívio. Todas as áreas sangrentas estavam curadas. Se a perda excessiva de sangue não fosse tão perigosa, ele teria tratado os ferimentos internos dela primeiro. Por que seus olhos estão cheios de olheiras? São falsos? Ainda que apenas por um instante, não vislumbrou Rinnegan de Nagato. Sem reconhecê-lo, presumiu que ele estivesse usando lentes de contato coloridas. Ah, você é um desses tipos infinitamente curiosos? Nagato imitou a provocação frequente de Kawakaze, embora não entendesse completamente seu significado. Você é tão má, não fez beicinho, sua expressão brincalhona enfatizando sua fofura. Mais alguma coisa dói? Perguntou Nagato, mudando o tom de voz para se concentrar no tratamento. Ele não tinha mais energia para a conversa fiada. Fez cócegas onde você me tocou, e não dói mais, respondeu não suavemente. Mas estou tão cansada, não tenho mais forças. Sua voz soou fraca enquanto ela se esforçava para manter o foco. Os ferimentos curados pelo ninjutsu médico agora eram apenas uma cócega, sem nenhum traço de dor. Embora sua sonolência começasse a desaparecer, uma sensação avassaladora de fraqueza tomou conta dela. Ela não conseguia reunir forças para mover nenhum dedo. Ótimo, você está se sentindo fraco, comentou Nagato. Pode se considerar sortudo por estar vivo. Aqui, pegue isso. Ele tirou uma pílula preta de seu kit ninja e a levou à boca de Non. A julgar pela aparência, o próprio Nagato não teria ousado tomá-la se não tivesse sido feita por Tsunade. Cheira mal, disse Non, franzindo a testa e fazendo beicinho de desgosto. Era o máximo que ela conseguia dizer em seu estado atual. Você ainda está reclamando, disse Nagato, exasperado. Isso foi feito pessoalmente pela senhora Okage, e eu só tenho um. Ele beliscou a boca de Non com uma mão e enfiou o comprimido com a outra, cobrindo a boca dela para garantir que ela engolisse. A pílula não tinha a capacidade milagrosa de trazer alguém de volta dos mortos, mas podia aumentar significativamente a função de autocura do corpo. Dada a condição de quase morte anterior de Non, teria sido um desperdício usá-la naquele momento. Agora que ela havia se estabilizado, era o momento perfeito para administrá-la. Isso não significava que a pílula não fosse preciosa. O esforço, os ingredientes medicinais raros e a inclusão dos resultados da pesquisa das células de Hashirama a tornavam excepcionalmente valiosa. Tsunade não havia feito muitas dessas pílulas, elas eram consideradas um benefício familiar. Caso contrário, Nagato não estaria carregando apenas uma. Nagato finalmente soltou a mão dela quando viu Non engolir a pílula. Você me toma por um gato ou um cachorro? Perguntou Non, sentindo-se insultada. Ela frequentemente resgatava animais abandonados e os alimentava com remédios da mesma forma. Eu acho que você é Onimaru, respondeu Nagato, incapaz de conter o riso. Toda vez que sua tia dava remédio a Onimaru, o cachorro latia em protesto, muito parecido com o que Non estava fazendo agora. Quem é Onimaru? Non perguntou, sua curiosidade aguçada novamente. A pílula começou a fazer efeito, espalhando uma corrente de calor por seu corpo. Sua pele parecia muito melhor do que antes. Ninguém respondeu Nagato secamente. Certo, não faça tantas perguntas. Pode dormir agora. Nagato achou um pouco rude explicar que Onimaru era um cachorro. Sem dar mais detalhes, ele gentilmente recolocou a máscara de Non no rosto dela e, em seguida, colocou a sua própria máscara. Deslizando as mãos por baixo dela, uma sob a curva das pernas e a outra apoiando suas omoplatas, ele cuidadosamente a levantou. Vamos voltar. A batalha deve ter acabado. Nagato começou a recuar com Non em seus braços. Non instintivamente envolveu os braços em volta do pescoço de Nagato, apoiando a cabeça em seu ombro enquanto fechava os olhos. O calor de sua respiração roçou o pescoço de Nagato. Uma emoção estranha percorreu o coração de Nagato. Esse contato íntimo era completamente diferente do distanciamento clínico de tratar seus ferimentos. A princípio, ele se sentiu um pouco desconfortável, mas logo afastou esses pensamentos e apressou o passo. Enquanto a brisa soprava, não sentiu algo que nunca sentirá antes, uma profunda gratidão pela própria vida. Como havia sobrevivido, estava determinada a viver a vida com mais ousadia e brilho dali em diante. Por que Non ainda não voltou? Será que algo aconteceu com ela? De volta ao acampamento, Navaki expressou sua preocupação. A batalha do seu lado havia terminado, e tanto Xixi quanto o líder da equipe de Non haviam retornado com ferimentos leves. Os bandidos que haviam escapado antes já haviam sido derrotados. No entanto, a ausência de Non o deixava inquieto. Ela deve ficar bem. Eu vi Pen ir embora. Minato estava observando a situação mesmo durante a luta, e a partida de Nagato estava bem diante de seus olhos. Ah, então não deve haver problema. Navaki tinha grande confiança na força de Nagato. Mesmo sem usar seus poderes de Rinnegan, ele conseguia lidar facilmente com alguns bandidos. Ela foi atrás deles antes de nós, já deveria ter voltado. Por que não vou dar uma olhada? O líder da equipe de Non, ainda preocupado, decidiu dar uma olhada nela.
Não era a única garota do time e a mais nova. Além disso, ele não tinha uma compreensão clara da força de Nagato, o que dificultava compartilhar a confiança de Navaki. Então vá verificar. Navaki não achou necessário, mas também não queria impedi-lo. Afinal, não havia muito mais o que fazer ali. Certo. O líder da equipe de Non estava prestes a partir quando Nagato apareceu da floresta próxima, carregando Non em seus braços. Me solta. Non sentiu-se um pouco tímida quando todos se reuniram ao seu redor. Ela soltou o pescoço de Nagato e começou a se contorcer levemente. Você está bem? Nagato não se sentiu nem um pouco desconfortável. Não estava machucada e todos certamente entenderiam. Além disso, segurá-la era suave e bastante confortável. Estou bem, disse Non com um aceno de cabeça, em tom firme. Ela já havia recuperado um pouco de força. Podia não estar pronta para lutar, mas conseguia ficar de pé e andar. A reputação da Lady Okage como a ninja médica número 1 de Konoha era bem merecida. Aquela pílula realmente funcionou. Mesmo assim, Non se sentiu um pouco mal. Como poderia retribuir a Nagato por uma pílula tão preciosa? Então está bem, disse Nagato, cedendo à insistência dela. Ele a colocou lentamente no chão, mas não a soltou completamente, mantendo a mão em seu braço. O que aconteceu? Onde você está machucado? É sério? Você está bem? Enquanto a multidão se aglomerava, eles bombardearam Non com uma enxurrada de perguntas. O rosto de Non estava pálido, e grandes manchas de sangue eram claramente visíveis em seu corpo. Ela parecia gravemente ferida. Estou bem, disse Non, acenando rapidamente com as mãos para tranquilizar a todos, embora parecesse perdida sobre quem responder primeiro. Como você pôde estar bem? Não minta para nós, disse o capitão de Non, com os olhos cheios de desconfiança. Suas roupas esfarrapadas davam a impressão de que ela havia sido arrastada por um campo de batalha sangrento. Estou muito bem agora. Felizmente, Pen chegou a tempo. Para provar seu ponto, Non saltou levemente no ar, tentando mostrar que não estava mais em perigo. Você é um coelho? Perguntou Nagato, colocando a mão em seu ombro. Ela realmente achava que havia se recuperado completamente? Eu estava errada, admitiu Non timidamente com a voz suave. Ela não discutiu, como uma criança reconhecendo seu erro. Só sua expressão já tornava difícil para alguém repreendê-la ainda mais. Essa pequena interação entre os dois não passou despercebida. Todos os presentes perceberam algo diferente entre eles. Ela é tão obediente, Conan sussurrou para Yahiko ao lado dela. Você é o mais obediente, respondeu Yahiko, personificando completamente o que significava mimar alguém. Mesmo sendo mentira, ainda é muito agradável aos ouvidos, comentou Conan, com um tom de voz consciente. Ela sabia que não era do tipo que poderia ser chamada de obediente. Afinal, ser certinha não combinava com ela. Eu não sabia que você tinha potencial para ser uma casamenteira, disse Minato, cutucando Navaki com o ombro. Você só percebeu, respondeu Navaki presunçoso, inclinando a cabeça para trás com orgulho fingido, parecendo que seu rabo ia começar a abanar a qualquer momento. Se ao menos a franja estivesse mais comprida, ele poderia tê-la virado para dar um efeito extra. Que empolgação, murmurou Minato, revirando os olhos exasperado. Que tipo de pessoa você é, afinal? Ei? Navaki riu baixinho, sem se dar ao trabalho de refutar a provocação. Que bom que você está bem. O que aconteceu exatamente? O capitão de Non soltou um suspiro de alívio, tranquilizado por ver Non vivo e bem. Então, com uma expressão expectante, perguntou sobre o incidente. Todos ficaram em silêncio, voltando sua atenção para Non. Tudo estava indo normalmente, mas eu fui muito descuidada, começou Non, com um tom calmo, porém introspectivo. Só restavam 3 bandidos, e eu não queria perdê-los de vista. Então, eu os persegui um pouco perto demais, provavelmente colocando-os sob muita pressão. Eles planejaram me matar primeiro. Ela fez uma breve pausa e então continuou. Felizmente, Pen apareceu a tempo, ou eu realmente não teria visto vocês novamente. Non relatou os eventos brevemente, omitindo deliberadamente os detalhes mais perigosos. Olhando para trás, ela ainda se sentia abalada. Sabendo que não era páreo para os 3 bandidos, percebeu que não deveria tê-los pressionado tanto. Ela estivera à beira da morte, e Nagato basicamente a salvara do abismo. Se alguém sem ninjutsu médico tivesse chegado, não teria conseguido salvá-la. Felizmente o perigo já havia passado, e ela não queria que todos se preocupassem demais. Ela só precisava de um tempo para descansar. Entendo. Então você deveria agradecer a Pen, disse o capitão de Non, parecendo um pouco divertido, sem ter noção dos verdadeiros perigos envolvidos. Falando nisso, está aí a segunda vez que Pen te salva, não é? Navaki acrescentou casualmente, relembrando o incidente no campo de treinamento da Anbu. Bem, é mais ou menos isso, respondeu Non. Para ser sincera, aquela situação anterior empalidecia em comparação com esta crise de vida ou morte. Ainda assim, ela não via motivo para negar. Certo, ela ainda precisa descansar mais. Vocês deveriam parar de falar sobre isso, disse Nagato, interrompendo qualquer discussão posterior. Uau, ele está defendendo ela, provocou Navaki sorrindo. Nagato pareceu despreocupado com o comentário, mas o rosto de Non ficou vermelho em resposta. Capítulo 273. Certo, apressem-se e terminem de limpar o campo de batalha e voltem para a vila, disse Minato, quebrando o gelo entre eles. Se não tivesse feito isso, era difícil dizer por quanto tempo aquele grupo continuaria conversando. Tudo bem, respondeu Navaki com um tom firme. Bem, cuide dela. O resto de vocês, apresse-se. Partiremos em 30 minutos. Sim, foi a resposta unânime. Com isso, todos começaram a trabalhar. Não levou todo o tempo previsto para limpar o campo de batalha. Manchas de sangue foram removidas com liberação de água, deixando a área com uma aparência de que nada havia acontecido. Foi você quem a salvou, então termine o serviço, disse Navaki a Nagato antes de se virar para ir embora. Vamos. Nagato nem teve a chance de recusar. O resto do grupo seguiu Navaki, concordando tacitamente em deixar Nagato e Non para trás.
Em um instante, os dois ficaram sozinhos, olhando um para o outro sem entender nada. Por que não te carrego nas costas? Nagato finalmente quebrou o silêncio. Isso, tudo bem, respondeu Non com um tom conflituoso, mas com um toque de deleite oculto. Ela não se importava nem um pouco com a ideia. Aqui. Nagato dobrou os joelhos levemente, agachando-se na frente dela. Estou pronta. Non estendeu a mão em volta do pescoço dele e segurou firmemente, envolvendo as pernas firmemente em volta da cintura dele. Bem, então estou indo, disse Nagato enquanto cerrava os punhos, apoiando-os nas coxas de Non. Então, com passos rápidos, ele correu atrás do grupo. Por que ele ainda não chegou? Aquele idiota não está correndo de mãos dadas, está? Perguntou Navaki, olhando para trás repetidamente enquanto corria ao lado de Minato. Você só está de brincadeira, disse Minato com uma risada, visivelmente entretido com as palhaçadas de Navaki. A dedicação de Navaki ao assunto era quase impressionante. Estou apenas pensando no futuro de Nagato, respondeu Navaki, presunçoso. Mas você, irmão mais velho, não está prestando a mínima atenção. Ele se elevou figurativamente com suas palavras, ao mesmo tempo em que julgava Minato. Você não pode estar falando sério. Pare de se gabar, retrucou Minato. A discussão divertida aumentou, as palavras voavam de um lado para o outro enquanto faziam uma quantidade considerável de barulho. Aí vem eles, disse Navaki depois de um tempo, finalmente avistando uma figura se aproximando. Era Nagato, carregando Non nas costas. Ao ver a cena, um sorriso cúmplice se espalhou pelo rosto de Navaki. Alguns dias se passaram e o grupo de 12 finalmente retornou a Konoha. Os ferimentos de Non estavam completamente curados, e ela caminhou o último trecho da jornada sozinha. Ao chegar à sede da Anbu, o grupo entregou o relatório da missão antes de se preparar para voltar para casa e descansar. Após missões importantes, Sakumo sempre dava aos participantes alguns dias de folga, uma mudança humanitária que ele havia introduzido desde que assumiu a Anbu. No passado, a Anbu ficava de prontidão 24 horas por dia, tornando as férias um sonho impossível. Ao saírem dos portões da Anbu, todos se despediram. O grupo de Nagato era o mais numeroso, indo na mesma direção, enquanto Non ia na direção oposta. Depois de muita hesitação, Non os observou se afastarem antes de reunir coragem e ir atrás deles. Nagato, você está livre mais tarde? Perguntou ela com a voz suave. Sem estranhos presentes, ela se dirigiu a ele pelo nome em vez do codinome. Curvando levemente a cabeça, ela mexeu os dedos, visivelmente inquieta. Era a primeira vez que tomava a iniciativa de convidar um garoto para sair e com tanta gente observando, seu nervosismo era evidente. Ele tem bastante tempo. Está sempre em casa sem fazer nada, interrompeu Navaki antes que Nagato pudesse responder. Isso, no entanto, não era inteiramente verdade. Mesmo nos dias de folga, Nagato se mantinha ocupado. Ele passava um tempo estudando no laboratório, e Tsunade ocasionalmente lhe dava lição de casa para fazer. Estava longe da vida ociosa que Navaki descrevera. Há algo errado? Nagato perguntou, sem responder diretamente se tinha tempo, mas focando em Non. Bem, eu quero te convidar para jantar, para te agradecer por me salvar, disse Non, olhando para Nagato antes de desviar o olhar rapidamente. A ideia de ser rejeitada a fez querer encontrar um buraco para se enfiar. Só o convidando para ficar sozinho? Navaki interrompeu, incapaz de resistir à tentação de causar uma pequena confusão. Ah, não. Se todos tiverem tempo, podem se reunir, gaguejou Non, seu pânico visível crescendo diante da pergunta de Navaki. Não deu ouvidos a ele. Você pode simplesmente convidar Nagato, interrompeu Minato, intervindo para ajudar Non a sair do constrangimento. Haha, não se incomode, eu só estava falando bobagem, admitiu Navaki com um sorriso irônico, percebendo que seu comentário tinha sido desnecessário. Está tudo bem. Todos realmente podem se unir, disse Non após recuperar a compostura, sua sinceridade evidente. Sério, você não precisa. Por que você está demorando tanto para responder? Disse Navaki, dando um tapinha nas costas de Nagato. Então, onde devemos nos encontrar? Nagato finalmente falou pensando. Ele não queria recusar e ainda conseguiria arranjar tempo para uma refeição. 6 horas, no melhor restaurante de bolinhos da rua comercial. Tudo bem? Non respondeu imediatamente, contando os detalhes sem hesitar. Era evidente que ela já havia repassado esse cenário inúmeras vezes. Vejo vocês às 6, disse Nagato com um aceno firme, concordando com o plano. Certo, te vejo então. Eu vou primeiro, respondeu Non com a voz visivelmente mais leve. Acenando animadamente, ela se virou e saiu. Como você se sente em relação ao encontro? Provocou Navaki, passando um braço em volta dos ombros de Nagato, claramente se divertindo. O grupo caminhou para casa, conversando e rindo. É só um jantar, disse Nagato, tentando minimizar a situação. Irmão Navaki, se você está realmente entediado, vá procurar o sensei e comecem uma briga, acrescentou, desesperado para mudar de assunto. Seu pirralho, você nem consegue dizer algo legal, exclamou Navaki, ofendido, e empurrou Nagato para longe. Brigar com meu cunhado? Seria como cutucar uma colmeia com um pedaço de pau, só para pedir confusão. Navaki já havia esquecido há muito tempo as piadas que fazia quando ganhou Sameada. Haha, olha só você é tão irritante, Minato interrompeu, aproveitando a oportunidade para zombar de Navaki. Boas intenções são um desperdício com vocês, resmungou Navaki. Um bando de pessoas sem coração. Vou para casa e espero por Misaki. Com isso, ele se separou dos outros na bifurcação da estrada. Vendo que sua irmã e seu cunhado podiam esperar, Misaki era mais importante, e sua impaciência era evidente. Ei, esperem por mim, gritou Minato, vendo Navaki correndo à frente. Ele correu para alcançá-lo, mostrando-se igualmente distraído. Afinal, a família Senju ainda tinha seu habanero em brasa. Esses dois... Yaiko suspirou com maturidade exagerada. É Conan ao seu lado, disse Nagato secamente, já entendendo a situação. Sua expressão era de desdém enquanto olhava para Yaiko. Pássaros da mesma plumagem andam juntos.
Opa, do que você está falando? Vamos para casa, disse Conan, afobada após ser chamada de surpresa. Envergonhada, ela correu sozinha. Yaiko pensou por um momento, percebendo que estava sem palavras. Lançou um olhar significativo para Nagato antes de correr atrás dela. Os três voltaram para casa e descobriram que Kawakaze e os outros ainda não haviam retornado. Apenas Nayuki estava no dojo, brincando com Kakashi. Nayuki, desinteressada nos detalhes da missão, parecia satisfeita, contanto que todos tivessem retornado em segurança. Ela fez algumas perguntas casuais, mas não insistiu em detalhes. Não foi surpresa para ela que Minato tivesse ido até a família Senju. Nagato, Conan e Aiko cumprimentaram Nayuki, depois foram se lavar e vestir roupas casuais antes de se juntarem a Kakashi no dojo. Com a presença deles, Kakashi ficou ainda mais animado, transbordando de felicidade enquanto os chamava de irmão e irmã, com sua voz doce e melosa. O tempo passou despercebido, e o sol poente banhou toda a Konoha com um brilho dourado e quente. Kawakaze finalmente entrou, caminhando sem pressa enquanto passava pela porta. Sensei e os três o cumprimentaram em uníssono, e Kakashi correu para se agarrar às pernas de Kawakaze. Você voltou. Como foi a missão? Perguntou Kawakaze, sorrindo enquanto pegava Kakashi em seus braços. Correu tudo muito bem, disse Conan, com a voz cheia de orgulho. Nagato salvou a vida de Non novamente. Ela apresentou a notícia como um segredo precioso, sabendo que sua professora gostava de fofocas. Mesmo com a pouca idade, Conan tinha um talento especial para agradar os outros, o que a tornava mais favorecida. Sério? Conte-me mais, disse Kawakaze, com sua curiosidade imediatamente despertada. Ele caminhou até a mesa de pedra e sentou-se, aceitando o chá trazido por um criado. Non também convidou Nagato para jantar, acrescentou Conan, tecendo a história de uma forma que dava a impressão de que Nagato havia descido dos céus para salvar Non. Embora não houvesse como negar o papel fundamental de Nagato, sua narrativa deixou até Nagato, que ouvia de perto, envergonhada. Se não fosse por Kawakaze e Nayuki ouvindo com tanto interesse, ele certamente a teria interrompido. Quando Conan finalmente terminou, Nagato soltou um suspiro profundo de alívio, como se tivesse acabado de passar por uma provação. Aquela menina tem bom gosto. Nossa pequena Nagato é a melhor, disse Nayuki com convicção inabalável. Para ela, todos os seus filhos eram excepcionais. Nagato ofereceu-lhe um sorriso gentil em resposta. Um encontro, ótimo, comentou Kawakaze, segurando Kakashi em um braço enquanto enfiava a mão no bolso dele com o outro. Comporte-se. O sensei vai te dar dinheiro. Não deixe a garota pagar. Coma algo gostoso e seja um cavalheiro. Tudo bem se você voltar tarde. Ele entregou o dinheiro com a alegria sincera de um velho pai vendo seu filho vivenciar algo novo. Sensei, não é um encontro, disse Nagato, pegando as notas altas que Kawakaze lhe deu. Ele repetiu o que havia dito a Navaki antes. É só um jantar. Não importa, está tudo bem, respondeu Kawakaze despreocupadamente. Aqui, pegue. Sua atitude não deixava espaço para discussão. Para ele, era um encontro, não importava como Nagato o enquadrasse. Certo, disse Nagato com um tom resignado ao aceitar o dinheiro. Sabia que argumentar seria inútil. Sem a eloquência necessária para convencer Kawakaze, decidiu que era melhor simplesmente seguir em frente. Que horas é o encontro? Perguntou Kawakaze, parecendo mais entusiasmado que o próprio Nagato. Não se atrase. 6 horas. Ainda falta um tempinho, respondeu Nagato. Ele já havia calculado o horário, seria perfeito partir em meia hora. O clã Ataque não ficava longe da rua comercial. O que você está fazendo às 6 horas? Tsunade ouviu a voz de trás quando entrou, recém-chegada do trabalho. Sakuma seguiu logo atrás, os dois caminhando em fila. A pequena Nagato tem um encontro, disse Nayuki com um sorriso alegre, dirigindo-se a Tsunade. Ah, é verdade que você mudou muito desde a última vez que te vi. Nossa Nagato começou a namorar, comentou Tsunade, visivelmente surpresa. Ela sabia muito bem o quão introvertida Nagato costumava ser. Esposa do sensei, é só um jantar. Não é um encontro, disse Nagato, um pouco sobrecarregado pelo número crescente de comentários. Sua insistência vacilou diante das provocações coletivas. Quem te perguntou? Respondeu Tsunade enquanto se aproximava dele com um sorriso provocador. É Non Yakushi, a Kunoichi Ambu que mencionei da última vez. Nagato salvou a vida dela novamente nesta missão. Acho que ela provavelmente está apaixonada por Nagato, disse Conan confiantemente, esfregando o queixo e fingindo ser alguém profundamente conhecedora desses assuntos. Como você sabe? Espertinha, disse Tsunade com uma risada, dando um leve tapa na cabeça de Conan pela travessura. Você precisa ser mais confiante quando sai para encontros. Você pode aprender isso com seu sensei. Sakuma interrompeu com uma piada rara dirigida a Nagato, um forte contraste com seu comportamento normalmente estoico na Ambu. Kawakaze, observando a conversa, ficou momentaneamente inseguro se o comentário era um elogio ou um insulto. Seu tio está certo. Não há mal nenhum em ser descarado, disse Nayuki, concordando com a opinião do marido e se intrometendo. Quando você está livre para trazê-la para jogar em casa? Ouvi dizer que ela é muito talentosa em ninjutsu médico. Posso ficar de olho nela para você, acrescentou Tsunade, relembrando que ouvirá sobre o evento de seleção no campo de treinamento da Ambu. Não há pressa, interrompeu Kawakaze, sentindo que as coisas estavam se agravando rápido demais. Parecia cedo demais para apresentar formalmente alguém à família. Espere até chegar a hora de vocês darem as mãos e se beijarem. Não vai demorar muito para você visitar nossa casa novamente, continuou Kawakaze, mudando completamente o tom. Nagato, que achava que seu sensei poderia oferecer algo construtivo, foi pego completamente de surpresa pelo comentário. Você não tem medo de corromper a criança? Perguntou Tsunade, lançando um olhar de reprovação a Kawakaze. Ele estava tão descarado como sempre. Ao lado, Yaiko murmurou para si mesmo, lamentando-se internamente. Eu nem beijei Conan ainda. Não dê ouvidos ao seu sensei. Tudo deve ser feito gradualmente.
Você não pode simplesmente chegar e beijar. Isso seria rude, acrescentou Sakumo com uma expressão severa, claramente preocupado que a influência de Kawakaze pudesse levar Nagato ao erro. Certo, entendi. Está ficando tarde, estou indo embora, disse Nagato apressadamente, percebendo que não aguentava mais aquela provocação. Ele se virou e correu em direção à porta como se estivesse fugindo. Se ele ficasse mais um momento, não queria imaginar que outros comentários ultrajantes aqueles anciãos sem vergonha poderiam fazer. Olha ele ficando todo tímido, comentou Kawakaze, observando Nagato correr. Esse garoto ainda precisa de prática. Ele tomou um gole de chá casualmente, claramente sem sentir remorso por seus comentários. Você acha que todo mundo é como você? Tsunade retrucou, lembrando-se de algo e dando-lhe um tapa forte. Não há nada de errado em ser como eu, respondeu Kawakaze, sem pudor. Bonito, forte e rico. E o mais importante, minha esposa é bonita. Ele se elogiou descaradamente, soando como alguém promovendo seus próprios produtos. De passagem, elogiou Tsunade, garantindo que ela não pudesse continuar a menosprezá-lo sem se comprometer. Podemos ir direto ao ponto, por favor, interrompeu Sakumo, tirando Kakashi dos braços de Kawakaze. Ele se sentia muito mais à vontade segurando o filho, imaginando silenciosamente como seria exaustivo ter um filho como Kawakaze. Tê-lo como irmão já era mais do que suficiente. Por que sou tão descarado? Só estou dizendo a verdade. Certo, cunhada, disse Kawakaze, buscando apoio em Nayuki. Haha, não me inclua na sua vida, respondeu Nayuki, desviando da armadilha com uma risada. Ela não tinha intenção de intervir, contanto que a brincadeira não se transformasse em uma briga de verdade, tanto ela quanto Tsunade estavam contentes em relaxar e aproveitar o espetáculo. Tudo, exceto a última frase, é pura falta de vergonha, disse Sakumo, ignorando a maioria das ostentações de Kawakaze e ainda agradecendo a Tsunade pelo elogio. Kakashi, o tio é bonito? Perguntou Kawakaze, voltando sua atenção para a criança em vez de continuar discutindo com Sakumo. Bonito. Meu tio é o mais bonito, respondeu Kakashi com entusiasmo, elogiando Kawakaze com entusiasmo e sem hesitação. A expressão de Sakumo se obscureceu de frustração. Teria ele criado aquele filho à toa? Talvez fosse hora de considerar recomeçar com um novo filho. Você ouviu? As palavras de uma criança não são falsas, declarou Kawakaze, presunçoso. Quanto à força e à riqueza, não vou falar muito sobre isso. Aqueles que entendem, entenderão. Ele estava cheio de confiança, ciente de sua posição. Em termos de força, era considerado o novo deus Shinobi. Em termos de riqueza, ele estava facilmente entre os 3 maiores de Konoha, e seus ganhos provavelmente continuavam a aumentar. O hospital era uma mina de ouro financeira, ainda mais do que a oficina de armas. E daí? Eu não me importo, retrucou Sakumo, fingindo indiferença. Ele não conseguiu pensar em uma resposta melhor e decidiu discutir sem muita convicção antes de abraçar Kakashi com força e ir embora. Não posso argumentar melhor que você, mas posso evitá-lo. Capítulo 274. Assim que Nagato saiu pela porta da frente do clã Ataque, diminuiu o passo e passou a mão no rosto corado. Esfregando as mãos vigorosamente, continuou caminhando em direção à rua comercial. As palavras dos mais velhos ecoavam em sua mente, agitando seu humor em um turbilhão de inquietação. Ele presumira que seria um jantar normal, mas agora não sabia como encarar não. Talvez ela só quisesse agradecê-lo por salvar sua vida, talvez fosse só isso. Caminhando pela rua movimentada, Nagato se misturou à multidão como qualquer outro adolescente, sem chamar muita atenção. Era quase hora do jantar, e a rua comercial fervilhava de movimento. Os aromas da comida e os gritos animados dos vendedores enchiam o ar. Embora Nagato não frequentasse a área com frequência, ele conhecia bem o lugar. Guiado pela memória, caminhou direto para o restaurante de bolinhos. Logo seriam 6 horas. De longe, Nagato notou uma longa fila se formando em frente ao restaurante, um sinal claro de sua popularidade. Não muito longe da fila, ele avistou uma figura familiar olhando para os lados, não Yakushi. Quando não o viu, seu rosto se iluminou de alegria. Nagato, aqui, ela chamou, acenando animadamente. Era evidente que ela se esforçara para se vestir bem. Seus cabelos macios caíam impecavelmente sobre os ombros, e ela usava um kimono limpo que lhe caía perfeitamente. Seu rosto claro era emoldurado por óculos de aro preto, e quando sorria, seus olhos pareciam desaparecer atrás deles. Estou aqui, respondeu Nagato, acelerando os passos para alcançá-la. Desculpe por fazê-la esperar, ele disse se desculpando quando chegou ao lado dela. Tudo bem, cheguei aqui há pouco tempo, respondeu não. Na verdade, ela já estava esperando há quase meia hora, tendo chegado um pouco mais cedo. Mas como ainda não eram 6 horas, ela não se importou. Ah, quer uns bolinhos? Perguntou Nagato, gesticulando em direção à longa fila ali perto. Ele próprio não estava particularmente interessado neles, mas como não havia escolhido aquele ponto de encontro, presumiu que pudessem ser os favoritos dela. Claro, espere aqui, vou pegar alguns. Esses bolinhos estão realmente deliciosos, disse Non, com os olhos brilhando enquanto se preparava para entrar na fila. Eu vou. Qual sabor você quer? Nagato interrompeu, parando-a no mesmo instante. Não lhe parecia apropriado deixá-la na fila para comer. Embora ainda jovem, ele carregava um leve senso de machismo, sem nem saber de onde o havia adquirido. Não, eu vou comprar, insistiu Non, sentindo que era sua responsabilidade, já que o havia convidado para sair. Em sua mente, se Nagato continuasse a discutir, ela simplesmente o deixaria comprar. Mas ela ainda não entendia completamente a personalidade de Nagato. Ele não era do tipo que pressionava ou se apegava a expectativas tradicionais.
Então vá você, respondeu Nagato indiferentemente, permanecendo no mesmo lugar sem mover um músculo. Ah, então, eu vou, disse Non, quase pego de surpresa pela falta de resistência. A natureza introvertida de Nagato o impedia de discutir com ela, e qualquer orgulho que ele pudesse ter se dissipava diante da persistência dela. Bem, estarei esperando por você, disse Nagato com um leve aceno de cabeça, seu tom e comportamento perfeitamente obedientes. Non caminhou lentamente até o final da longa fila, apenas para perceber um momento depois que não havia perguntado a Nagato qual sabor ele gostava. Qual é o seu favorito? Ela gritou de volta, sua voz ecoando pela distância cada vez maior à medida que a fila se estendia. Só pegue alguma coisa, você sabe que eu vou comer, respondeu Nagato. Seu tom não era desdenhoso, ele realmente não era exigente com comida. A vida estável deles ainda era recente, e a lembrança da fome constante durante seus dias errantes com Yaiko e Conan permanecia fresca em sua mente. Ok, disse Non sem fazer perguntas e se preparou para pedir o sabor favorito de Nagato também. Depois de 10 minutos, finalmente chegou a vez de Non. Ela comprou 2 caixas de bolinhos de feijão vermelho, seu sabor favorito. Eram doces, pegajosos e deliciosos. Os dois saíram da loja de bolinhos e caminharam lado a lado pela rua. Saboroso? Non deu uma grande mordida e pareceu satisfeita, seus olhos desaparecendo enquanto ela sorria. Nada mal. O estilo de alimentação de Nagato parecia ainda mais refinado que o de Non. Ele mastigava em pequenas mordidas, saboreando o sabor. Pode apostar. Deixa eu te contar, começou Non na divisão raiz, eu nunca tinha tempo para sair. Sempre que tinha oportunidade eu comprava uma caixa. Aqueles eram os tempos mais felizes para mim. Ela falava como se estivesse relatando um assunto banal e trivial. Na realidade, seu tempo na divisão raiz havia sido o período mais sombrio de sua vida. Divisão raiz. Já ouvi o sensei mencionar isso antes. Você deve ter sofrido muito naquela época. Quando Nagato chegou a Konoha, Danzo já havia morrido. Ele também ouvirá falar da divisão raiz por meio de Kawakaze e dos outros durante suas conversas ocasionais. Bem, foi muito difícil. Graças ao Sr. Kawakaze, conseguimos escapar daquele mar de sofrimento. A propósito, Nagato, você também é discípulo do Sr. Kawakaze? Non piscou, sua curiosidade genuína e sem intenção de bisbilhotar. Sim, éramos órfãos que o sensei pegou na Terra da Chuva, disse Nagato calmamente, como se o tempo já tivesse curado suas feridas. Ele estava bastante satisfeito com sua vida atual. Tinha idosos e amigos queridos com quem passar o tempo, embora ocasionalmente sentisse falta de sua cidade natal, onde nascerá e crescerá. Mesmo em ruínas, os túmulos de seus pais estavam lá. Desculpe, eu não sabia. Non sentiu-se um pouco culpada, pensando que havia tocado no passado doloroso de Nagato. Está tudo bem, tudo isso é passado. Pelo menos nós dois estamos bem agora, não é? Nagato não se importou nem um pouco e até sorriu para Non. Sim, você está certo. O Lord Kawakaze é rigoroso em casa? Kawakaze já era uma figura lendária para os ninjas comuns. O conhecimento de Non sobre ele se limitava a rumores e alguns encontros. Ela também tinha a sorte de ser jovem. Caso contrário, no dia em que ele matou Danzo, ela poderia ter sido uma das vítimas da morte trágica. Tudo bem. O sensei não é nada rigoroso, ele é muito gentil conosco. Nagato pensou por um momento. Ele não conseguia realmente ver Kawakaze como alguém rigoroso. Talvez o verdadeiro caráter de Kawakaze fosse muito diferente da imagem que Non tinha em mente. Se não tivesse perguntado sobre Tsunade, então sim, ela era rigorosa. Quando Nagato estava aprendendo ninjutsu médico com Tsunade, ele havia sofrido algumas surras. Entendo. Achei que o Lord Kawakaze seria rigoroso em casa. Ouvi dizer que ele lutou com mais bestas com cauda do que nós já vimos. Embora Non nunca tivesse visto uma besta com cauda, ela percebia pelo medo de todos o quão aterrorizantes eles eram. Se o Lord Kawakaze, que podia derrotar bestas com cauda, fosse ainda mais feroz, então ele devia ser realmente feroz. Bem, mais ou menos. Nagato não mencionou que tinha visto Kawakaze espancar o Três Caudas bem na sua frente. Então, Nagato, você aprendeu ninjutsu médico com a senhora Okage? Non estava curioso e queria saber mais sobre a vida de Nagato. Sim, o ninjutsu médico da esposa do sensei é realmente incrível. O elogio de Nagato veio do fundo do seu coração. Mesmo em seu nível atual, ele havia compreendido apenas uma fração do que o ninjutsu médico de Tsunade era capaz de realizar. Claro, o ninjutsu médico da senhora Okage é inigualável em todo o mundo ninja. Nagato não esperava que Non falasse tão bem de Tsunade. O brilho em seus olhos era claramente visível através dos óculos quando ela disse isso. Então eu te levo para conhecê-la um dia desses. Talvez ela possa te dar algumas dicas. Nagato não estava dizendo isso à toa. Tsunade estava mais do que disposta a dar conselhos a um ninja da medicina, embora sua agenda lotada frequentemente tornasse tais oportunidades raras. Sério? Non agarrou o braço de Nagato com entusiasmo e pulou alegremente no mesmo lugar. Se ela realmente conseguisse dicas de Tsunade, ficaria emocionada. Claro que é verdade. Eu não mentiria para você, mentiria? Nagato achou o entusiasmo dela cativante, embora achasse um pouco divertido. Será que ela realmente achava que ele era tão pouco confiável? Para ele, arranjar isso seria simples. Vou me lembrar disso. Non, não sendo uma pessoa snob, não insistiu na questão de quando ele a levaria para conhecer Tsunade. Mesmo que Nagato estivesse falando apenas casualmente, ela não se importaria. Estava simplesmente feliz com as boas intenções dele. Não se preocupe, não vou decepcionar você, prometeu Nagato, levando o assunto a sério. O que vamos comer? Perguntou Non, incerta sobre as preferências de Nagato e optando por não decidir por conta própria. Não me pergunte logo. O que você quer comer? Nagato lembrou-se do conselho de Kawakaze e quis ser educado.
Não tinha a sensação de que Nagato não era alguém que gostava de fazer escolhas. Por que não vamos comer lamen? O ramen Shiraku é delicioso e as porções são generosas, sugeriu Non após um momento de reflexão. Certo, já ouvi falar muito sobre isso. Nunca estive lá antes, concordou Nagato sem hesitar. O ramen Shiraku se tornou bastante famoso em Konoha, com muitos ninjas da vila frequentando-o regularmente. Vamos então. Por aqui. Non puxou o braço de Nagato, levando-os na direção do ramen Shiraku. Você vai lá com frequência? Nagato caminhou obedientemente ao lado dela, aproveitando o momento para conhecê-la melhor. Na verdade não, só de vez em quando. Porque é muito cheio, sempre tem fila, e isso é irritante. Non fez beicinho ao terminar de falar, parecendo ainda mais fofa. Isso é realmente irritante. É por isso que normalmente não saio para comer com muita frequência. Nagato concordou com o sentimento dela, embora sua razão para evitar comer fora não fossem as filas, mas sim o fato de o restaurante do clã Ataque já satisfazer seu gosto. Enquanto caminhavam e conversavam, o ramen Shiraku apareceu depois de alguns minutos. O pequeno restaurante estava lotado e a fila já estava bem longa. Tanta gente, exclamou Nagato, genuinamente surpreso com a popularidade da loja de ramen. Ao mesmo tempo, sentia uma sensação de expectativa. Por que não vamos para outro lugar? Sugeriu Non, pensando que Nagato talvez não quisesse esperar em uma fila tão longa. Ela não se importava em mudar de planos e comer outra coisa. Não. Já estamos aqui, podemos muito bem experimentar um pouco. Quero ver se é realmente tão bom quanto todos dizem. Nagato concluiu que uma multidão era um bom sinal de bom gosto. Não se poderia esperar que comida ruim atraísse tanto a atenção. Está realmente delicioso, então vamos entrar na fila. Senão vai ficar ainda mais cheio, disse Non com conhecimento de causa. Pegando a mão de Nagato, ela o conduziu até o fim da fila em um trote leve. Tudo parecia muito natural e nenhum deles achou nada de estranho nisso. Nagato, com um pequeno ponto a provar, deu um passo à frente para ficar na frente de Non. Ela não pareceu se importar e continuou sorrindo. Não demorou muito para que mais e mais pessoas se juntassem à fila atrás deles. O negócio está realmente bombando, comentou Nagato, impressionado com o número de clientes. Ele mal conseguia imaginar o quão delicioso o ramen devia ser para atrair tanta gente. Você tem razão. O máximo que já esperei foi quase 1 hora. Quase morri de fome. Quando chegou a minha vez, pedi 2 tigelas. Non reclamou um pouco, mas pareceu presunçosa enquanto levantava 2 dedos na frente de Nagato. Haha, então quantas tigelas você vai comer hoje? Perguntou Nagato, achando graça das palhaçadas dela. Ele não tinha percebido que aquela garota aparentemente gentil tinha tanto apetite. Eu já comi bolinhos hoje, então uma tigela é suficiente, admitiu Non, parecendo um pouco envergonhada. Ela temia parecer uma glutona. Ela mal sabia que um dia haveria uma menina que comeria 46 tigelas, suas 2 tigelas não eram nada em comparação. Não esconda sua força. É uma bênção poder comer, provocou Nagato, sorrindo enquanto falava. Ele entendia como ela se sentia, já tendo passado fome antes. Se chegasse a hora, ele conseguiria comer mais de 2 tigelas sem problemas. Sério, sou fácil de alimentar. Uma tigela já é o suficiente, não explicou apressadamente, falando sem pensar muito em sua pressa. O que importava para Nagato se ela era fácil de alimentar ou não? Percebendo o que havia dito, seu rosto corou. Ela abriu a boca novamente para explicar. O que eu quis dizer é que não sou uma grande gastadora. Não parou de falar, sentindo que quanto mais tentava explicar, pior soava. Sua expressão envergonhada só a fazia parecer mais vulnerável, quase convidando alguém a provocá-la. Tudo bem. Eu realmente não acho que você conseguiria me levar à falência com esse seu apetite, provocou Nagato, incapaz de resistir a estender a mão e dar um beliscão brincalhão na bochecha dela. No momento em que fez isso, percebeu o que tinha feito. Os dois se entreolharam, ambos atordoados, e um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Isso, me desculpe. Eu não queria. Nagato quebrou o silêncio e se desculpou rapidamente. Independentemente de não acreditar ou não, ele tinha certeza de que era apenas um impulso. Está tudo bem, eu não me importo, respondeu Non suavemente, seu rosto agora tão vermelho quanto o traseiro de um macaco. Afinal, pensou ela, a atitude dele não foi tão ruim assim. Ela já tinha passado por coisas piores. Um beliscãozinho no rosto não era nada. Que bom, disse Nagato com um suspiro de alívio, embora não soubesse ao certo porque se sentia tão feliz. Beliscar a bochecha de Non fora inesperadamente agradável, muito mais suave e gentil do que beliscar a de Conan. Conan não era tão indulgente, ela revidava imediatamente. Ei, vocês dois, cheguem um pouco mais para perto. Não fiquem aí parados conversando, gritou uma voz atrás deles, educada, mas firme. Se tivesse sido alguém menos cortês, eles poderiam ter dito aos dois para irem para casa flertar, em vez de ficarem na fila. Desculpe, Non se desculpou rapidamente, olhando para trás antes de empurrar Nagato para frente. Eles deixaram um espaço bem grande na fila, forçando o veterano atrás deles a falar. Fiquem de olho nas coisas vocês mesmos, resmungou o homem, revirando os olhos, visivelmente irritado. Tudo o que ele queria era pegar uma tigela de macarrão, e agora tinha que suportar essa demonstração pública de afeto. Estar solteiro em momentos como aquele tornava a vida insuportável. Capítulo 275. Desculpe, seremos mais cuidadosos, disse Nagato, intervindo para lidar com a situação para que Non não precisasse fazer isso. Eles não estavam certos, então era natural admitir o erro. Depois desse breve incidente, nenhum deles mais conversou, esperando em silêncio na fila. Cerca de 20 minutos depois, a pessoa na frente de Nagato começou a fazer seus pedidos. O que você vai pedir? Vou pedir junto, perguntou Nagato sem se virar, com a atenção fixa no cardápio do ramen Shiraku. Vou ver se eles têm algum produto novo, disse Non, ajustando os óculos com uma mão enquanto se inclinava sobre o ombro de Nagato para olhar o cardápio. Que tal ramen de carne?
sugeriu Nagato no momento em que virou a cabeça, e de repente sentiu como se algo tivesse batido em seu rosto. Ambos congelaram por um momento, suas respirações claramente audíveis um para o outro. É uma delícia. Eles usam carne bovina de alta qualidade da terra do relâmpago, disse Non rapidamente, abaixando a cabeça para responder à pergunta de Nagato enquanto se afastava, com o rosto corado. Ela não havia notado nada de incomum no cardápio, mas parecia que talvez tivesse beijado Nagato acidentalmente. Então vou querer o de carne, respondeu Nagato, tocando o rosto e fingindo que nada havia acontecido, embora seu coração parecesse acelerar. Vou querer o ramen de atum, disse Non, olhando para Nagato. Ao ver que ele parecia bem, ela soltou um pequeno suspiro de alívio. Talvez fosse só a minha imaginação. Certo, Nagato assentiu. Quando a pessoa à frente terminou de fazer o pedido, ele se aproximou. Uma tigela de atum e uma tigela de carne, por favor, disse ele. Teushi, ainda um jovem de sorriso alegre e cheio de energia, recebeu o pedido. Sua adorável filha, Ayami, ainda não havia nascido. Certo, sentem-se. Já voltamos, disse Teushi, ocupado como sempre, mas notando a interação entre os dois e entendendo que estavam juntos. Vamos sentar aqui, sugeriu Nagato, encontrando um lugar próximo. Ele esperou que Non se sentasse antes de fazê-lo. Tome um pouco de água primeiro. Non serviu 2 copos de água com facilidade. Obrigado, disse Nagato, pegando o copo e tomando um gole. Os bolinhos de antes realmente o deixaram com um pouco de sede. De nada, respondeu Non, tomando um gole de sua própria água enquanto lançava olhares ocasionais para Nagato, como se estivesse preocupada que ele pudesse notar. Não demorou muito para que 2 tigelas de ramen fumegante fossem colocadas na mesa. Cheira tão bem, disse Nagato, seu apetite já despertado pelo aroma. Sério? O sabor é ainda melhor. Experimente o peixe. Non pegou um grande pedaço de peixe de sua tigela e o colocou na tigela de Nagato. Eu começo primeiro, disse Nagato antes de comer um pouco de macarrão. O ramen recém-preparado, quente e saboroso com aroma de carne bovina, o fez ofegar levemente enquanto comia. Haha, vá com calma, Non riu com vontade, observando a reação de Nagato. Ela tirou os óculos, deixando-os de lado, pois estavam embaçados pelo vapor. Você consegue enxergar claramente assim? Nagato perguntou curioso depois de engolir o macarrão. Sou apenas míope, não cego, respondeu Non, lançando um olhar vazio para Nagato. Que tipo de pergunta era essa? Desculpe, eu só estava curioso, disse Nagato, um pouco envergonhado. Ele rapidamente mudou de assunto. Por que você não faz tratamento? Deve ser inconveniente usar óculos o tempo todo, né? Como ninja, Nagato não conseguia acreditar que usar óculos não teria algum impacto. Era apenas uma questão de quanto. Já pensei nisso, mas todo ninjutsu médico se baseia em regeneração. Regeneração não funciona para miopia. Certa vez, até perguntei à conselheira Koharu Tatani, e ela me disse que o tratamento mais rápido é a substituição do olho, explicou Non em detalhes, deixando claro que não havia ignorado a possibilidade de tratamento. Então substitua, disse Nagato com naturalidade. Para ele, substituir os olhos não era grande coisa, especialmente no contexto da vida ninja. No campo de batalha, tais procedimentos não eram incomuns, e para os ninjas da medicina, estava longe de ser uma cirurgia de grande porte. Mas eu não quero usar os olhos de outra pessoa. Eu não sou cega, disse Non com uma resistência silenciosa. Por mais defeituosos que fossem seus olhos, eles eram um presente de seus pais. Se ela algum dia ficasse cega, seria uma história diferente. Certo, então existe uma maneira de tratar a miopia sem substituir os olhos? Perguntou Nagato, dando outra grande mordida no macarrão. Ele não achava que não fosse teimoso, cada um tinha seus próprios princípios e crenças. Ainda não, porque substituir os olhos é muito conveniente, disse Non com um sorriso amargo. A conveniência da substituição dos olhos significava que ninguém priorizava a pesquisa de curas para doenças oculares. Se houvesse algum problema, era simplesmente necessário trocá-los por novos. No mundo em que viviam, onde até mesmo alguém como Orochimaru poderia substituir seu corpo inteiro na história original, substituir um olho dificilmente parecia valer a pena mencionar. Entendo. Depois volto e pergunto à esposa do sensei, disse Nagato, pensativo. Ela tem mais experiência e pode ter uma ideia. Nagato não havia se aprofundado nessa área pessoalmente, então perguntar a Tsunade parecia a melhor opção. Se nem ela pudesse ajudar, não haveria muito que ele pudesse fazer por enquanto. Espero que sim, respondeu Non, embora não tivesse grandes expectativas. Em sua opinião, por que Lady Tsunade se importaria com algo tão trivial quanto miopia? Os estudos de Tsunade, como os que envolviam as células de Hashirama ou as células da besta com cauda, tratavam de assuntos que poderiam abalar o mundo ninja. Se a esposa do sensei não puder fazer nada, então vamos estudar nós mesmos, disse Nagato, confiante. Se eles conseguem substituir corpos inteiros, não acredito que não consigam curar algo tão simples como miopia. Cedo ou tarde, vou descobrir uma maneira de curá-la para você. Nagato percebeu que Non não estava de bom humor, então tentou encorajá-la enquanto se preparava para o pior. Eu acredito em você, disse Non suavemente, seu rosto se iluminando com um sorriso ainda mais radiante do que antes. Ela percebeu que Nagato realmente falava sério e estava pensando nela de verdade. Mesmo que fosse apenas como amigo, isso fazia seu coração se sentir quente e doce, como se estivesse cheio de mel. Apresse-se e coma. Estou quase terminando, disse Nagato, comendo rapidamente o resto do seu macarrão. Você comeu tão rápido. Nem esperou por mim, disse Non, fingindo estar brava. Seu tom, no entanto, era mais brincalhão do que chateado. Ela ainda tinha mais da metade da tigela de macarrão sobrando, pois estava ocupada demais conversando para comer. É fácil, vou querer só mais uma tigela. Mais uma tigela de ramen de atum, por favor, chefe, gritou Nagato em voz alta, levantando a mão para chamar a atenção de Teushi.
Certo, espere um momento, respondeu Teuchi, concordando sem hesitar enquanto continuava trabalhando. Você pode comer isso? Non riu, surpreso e divertido com a ordem repentina de Nagato. Sim, acho que o atum está bem delicioso, disse Nagato, tocando seu cabelo ruivo com um sorriso tímido. Certo? Vou te dar outro pedaço, respondeu Non, separando um pedaço de peixe do seu aquário e colocando-o no de Nagato. Seus olhos pareciam brilhar enquanto ela sorria. Eu devolvo para você mais tarde, disse Nagato, sem se importar, principalmente porque ele claramente gostou do sabor. Os dois riram juntos, o ambiente era leve e alegre. Estou satisfeito, anunciou Nagato após terminar sua segunda tigela de macarrão, dando tapinhas na barriga, satisfeito. Não é muito fácil te alimentar se forem necessárias 2 tigelas para te satisfazer, provocou Non enquanto se levantava do seu assento e pegava sua linda carteira rosa. Haha, eu ainda posso comprar ramen, disse Nagato com uma risada, pegando a conta que Kawakaze lhe dera e pagando antes que Non pudesse. O que você está fazendo? Combinamos que eu te pagaria, disse Non, um pouco insatisfeita. Afinal, fora ela quem convidará Nagato para sair. Está tudo bem. Da próxima vez, você pode me pagar, disse Nagato, despreocupadamente, enquanto aceitava o troco de Teuchi. Então tá, disse Non, com os olhos brilhando. A ideia de uma próxima vez parecia muito boa para ela. Depois de comerem e beberem até se fartar, os dois saíram do Ishiraku Ramen. A noite já havia caído completamente, e a rua comercial estava iluminada. Enquanto vagavam sem rumo, Non parou de repente e olhou para o céu. A lua está tão cheia esta noite, comentou. As estrelas brilhavam intensamente, prometendo outro lindo dia amanhã. Não é lindo? Nagato também olhou para cima, afastando a franja da testa para revelar um de seus olhos roxos, que pareciam ainda mais impressionantes ao luar. Vou te levar para um lugar legal, disse Nagato de repente, como se estivesse se lembrando de algo. Agarrando a mão de Non, ele começou a correr. Para onde você está me levando? Perguntou Non, mal tendo tempo de reagir enquanto era levada embora, sentindo-se quase como se estivesse flutuando no ar. Você saberá quando chegarmos lá, disse Nagato, mantendo o destino um mistério enquanto acelerava o passo. Não fez mais perguntas depois de ouvir isso. Ela confiava plenamente em Nagato e sabia que ele não lhe faria mal. Depois de correrem por um tempo, os dois começaram a pular de telhado em telhado. Logo, a Pedra do Okage surgiu à vista, o ponto turístico mais icônico de Konoha. Vamos para a Pedra do Okage? Perguntou Non, percebendo o destino. A Pedra do Okage, por ser tão alta, era o local perfeito para observar a lua. Respondeu Nagato, sem diminuir o passo enquanto continuava em direção ao imponente monumento. Por fim, pararam no topo da Pedra do Okage de Tsunade. Dali, a maior parte de Konoha se estendia abaixo deles. A lua parecia ainda mais próxima, lançando seu brilho prateado sobre tudo. É lindo, disse Non, tirando os óculos. A lua parecia nebulosa e onírica, como se estivesse velada em seus olhos. Faz muito tempo que não olho para a lua desse jeito, disse Nagato. Sentado de pernas cruzadas no topo da Pedra do Okage e olhando para o céu com uma expressão levemente atordoada. A brisa soprava suavemente, fazendo seus cabelos balançarem ao vento. Uma única folha flutuou do alto e pousou na cabeça de Nagato. Você costuma ficar muito ocupado? Perguntou Non naturalmente enquanto estendia a mão para arrancar a folha da cabeça de Nagato. Não estou particularmente ocupado. Só não penso muito nisso, respondeu Nagato com um sorriso. Nem todo mundo gostava de algo como observar a lua. Comparados a ele, Minato e os outros preferiam conversar dentro de casa. Observar a lua parecia tedioso demais para eles. Não me lembro da última vez que olhei para a lua, disse Non enquanto se sentava ao lado de Nagato, e os dois começaram a conversar. Desde que fora escolhida por Danzo para se juntar à divisão raiz, ela nunca tivera tempo livre. Entre treinamentos e missões incansáveis, não havia espaço para algo tão simples como admirar a lua. Embora sua vida atual fosse muito melhor, ela ainda vivia sozinha, o que não mudará. Quando eu era criança, minha mãe me levou para ver a lua. Agora, a lua ainda está lá, mas eu nunca mais a verei, começou Nagato, com a voz calma enquanto relatava suas memórias. Depois, andei com meus amigos. Era difícil só encher a barriga. Como eu poderia pensar em olhar para a lua? Seu tom permaneceu composto, mostrando que ele já havia se conformado com aqueles anos trágicos há muito tempo. Eu não estava muito melhor, exceto pelo fato de nunca passar fome, disse Non. Ela também era órfã, havia perdido os pais e compreendia a profunda dor da falta de entes queridos. Por um momento pareceu que os dois compartilhavam algo não dito, uma conexão enraizada na dor compartilhada. Você sabia que o ninja de Konoha matou meus pais, disse Nagato de repente. Jamais esquecerei o rosto deles. Era a primeira vez que ele falava sobre o assunto desde que chegará a Konoha. Até então, ele havia evitado mencionar seu ódio pela vila. Ninja de Konoha? Non ficou surpresa. Ela não conseguia entender por que Lord Kawakaze traria alguém com um rancor tão profundo contra Konoha de volta à vila. Tampouco conseguia entender por que Nagato concordaria em vir. Está surpreso? Perguntou Nagato. É porque o sensei é bondoso e viu como éramos miseráveis quando crianças. Além disso, eu já me vinguei. Você pode não acreditar quando digo isso, mas eu não odeio Konoha de verdade. Eu só odeio guerras. Se não houvesse guerras, não haveria menos órfãos como eu no mundo ninja? Nagato falava com uma maturidade muito além da sua idade. Tendo vivenciado o sofrimento, ele queria aliviar a dor de outros que pudessem seguir o mesmo caminho. Sim, seria bom se não houvesse guerras, concordou Non com um forte aceno de cabeça. Seu objetivo original ao se tornar uma ninja médica nunca foi tratar soldados feridos no campo de batalha, mas salvar pessoas comuns presas no fogo cruzado. Embora nosso poder ainda não seja forte o suficiente, acredito que conseguiremos um dia, disse Nagato, ajeitando a franja com as duas mãos. Seus olhos de Rinnegan brilhavam enquanto ele olhava diretamente para Non. Era a primeira vez que Non via seu rosto tão claramente.
Não que ele fosse bonito ou marcante, aqueles olhos eram até um pouco perturbadores, mas a expressão calorosa de Nagato não a fazia sentir medo. É definitivamente possível. Eu acredito em você, disse Non sem hesitar, apesar de saber o quão difícil seria. Que garota não tem ideais românticos? Para Non, as ambições elevadas de Nagato o faziam parecer mais alto, mais admirável. Haha, eu nunca disse essas palavras a ninguém antes. Você é o primeiro, admitiu Nagato, divertido com a expressão séria de Non. Ele não tinha absoluta confiança em seus sonhos, mas não conseguia deixar de se perguntar como Non ousava depositar tanta fé nele. Então me sinto honrada. Vou te contar um segredo também, disse Non, cobrindo a boca enquanto ria baixinho. As duas pareciam crianças compartilhando segredos. Certo, disse Nagato, claramente intrigado. Ele estava ansioso para ouvir que tipo de segredo Non revelaria. Quero me tornar uma ninja médica que supere Lady Tsunade, disse Non, com um tom cheio de determinação. Para que todo mundo ninja conheça o nome Non Yakushi. Não é incrível? Ela olhou para Nagato com olhos expectantes, pois nunca havia compartilhado esse desejo com ninguém antes. Ótimo, respondeu Nagato com um sorriso. Nossos desejos são bem difíceis de realizar. Parece que o seu é um pouco mais fácil. Mas preciso te dar um balde de água fria. As conquistas da esposa do sensei em ninjutsu médico podem estar além da nossa imaginação. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Nagato riu enquanto falava, dando um leve tapinha no ombro de Non para encorajá-lo. Ele sabia um pouco sobre a habilidade incomparável de Tsunade, embora não pudesse revelar tudo o que sabia. Por que você está assim? Perguntou Non, visivelmente insatisfeita. Ela o havia elogiado antes, mas lá estava ele, destruindo seu sonho com realismo. Ele não deveria ter dito que acreditava nela? Quanto mais pensava nisso, mais furiosa ficava. Sem pensar muito, cerrou os punhos e começou a bater levemente em Nagato, seus socos chovendo como gotas. Haha, pressão é motivação. Só estou dizendo a verdade, disse Nagato, rindo enquanto desviava dos golpes brincalhões dela. Isso não é bom o suficiente. Non protestou, recusando-se a deixá-lo escapar tão facilmente. Os dois acabaram se envolvendo em uma animada confusão, rindo enquanto brigavam como crianças despreocupadas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. Gradualmente todo o corpo de Non pressionou Nagato. Certo, eu estava errado. Você definitivamente consegue. Nagato estendeu a mão e agarrou a de Non, deixando os dois cara a cara, a apenas um soco de distância. É mais ou menos isso. Vou deixar você escapar dessa vez. Non fingiu estar calma enquanto se livrava do aperto de Nagato, embora seu rosto já estivesse em chamas de vergonha. Obrigada, Lady Non, por não me matar, brincou Nagato, tentando aliviar seu desconforto. Os dois se entreolharam e caíram na gargalhada. Esta noite, eles se divertiram muito juntos. Não precisa me acompanhar até a saída. Minha casa é logo ali na frente. Non apontou para o prédio de apartamentos não muito longe. Era um tratamento preferencial da Ambu por seu papel como ninja médica. Sua situação financeira atual não era suficiente para comprar uma casa própria. Certo, então vou voltar. Nagato parou de repente, sem demonstrar intenção de acompanhá-la. Já era tarde e se voltasse para casa mais tarde, não conseguia imaginar que tipo de perguntas os curiosos de sua família fariam. Bem, até a próxima. Non acenou para ele em despedida. Ok, até a próxima, respondeu Nagato, observando-a sair. Ele só se virou quando ela entrou no prédio. O que ele não percebeu foi que depois que se virou, a porta do prédio se abriu ligeiramente, revelando um rosto com olhos sorridentes que não podiam ser vistos direito na penumbra. Não demorou muito para que Nagato retornasse à propriedade do clã Ataque. Assim que entrou, ouviu as risadas animadas de um grupo na sala de estar. A essa hora, a sala de estar normalmente estava vazia, mas naquela noite estava inesperadamente animada. Nagato caminhou em direção à fonte do barulho, a curiosidade despertando dentro dele. Nagato voltou, gritou a voz animada de Conan no momento em que ele mostrou o rosto. Todos os olhos se voltaram imediatamente para ele, e Nagato percebeu que havia entrado direto na toca de um tigre. De fato, a curiosidade matou o gato. Ele rapidamente entendeu que era o motivo de todos estarem reunidos na sala de estar. Bem-vinda de volta. O encontro foi bom? Perguntou Kawakaze sem rodeios, indo direto ao cerne da questão. O fogo da fofoca em seus olhos ardia intensamente. Foi muito bom, admitiu Nagato, resignando-se à provocação. Ele havia desistido de discutir. Se queriam encerrar o encontro, que assim fosse. Na verdade, não foi nada ruim. O que você quer dizer com, tudo bem? Você voltou tão tarde. Aonde você foi? Nagato não tinha percebido até então que a esposa do sensei podia ser tão intrometida quanto ele. Era realmente impossível manter privacidade com duas pessoas tão curiosas por perto. Em nenhum lugar em particular, ele respondeu. A gente só ficou lá. Nagato tentou ignorar. Se Tsunade soubesse que ele havia levado Non ao rochedo do Hokage para admirar a lua, isso não seria bem recebido. Confesse e será tratado com clemência, resista e será tratado com dureza. É melhor confessar. Minato também havia retornado, sorrindo de orelha a orelha. Eu não fiz nada de errado, então não tenho nada a confessar, disse Nagato, tentando manter a calma. Estou um pouco cansado, então vou para o meu quarto. Ele percebeu que todos estavam agindo como se participassem de algum tipo de provação e decidiu que era melhor recuar. Vamos conversar um pouco mais. Todos estão se divertindo, interrompeu Yaiko, aproximando-se de Nagato e passando o braço em volta do seu ombro. Ele o levou direto para o centro da sala de estar. Nagato hesitou, pensando silenciosamente. É realmente apropriado construir sua felicidade com base na privacidade de outra pessoa? Vocês deram as mãos? Vocês se beijaram? Conan perguntou de repente com palavras explosivas. Ela até ergueu as sobrancelhas, fingindo flertar. Não seja ridículo. Nagato respondeu, corando quando a imagem de Non surgiu em sua mente.
Ainda negando? Então por que está corando? O tom de Conan tornou-se incrédulo, sua voz elevando-se. Ela apontou o dedo para ele, claramente surpresa com a reviravolta inesperada. Esse desenvolvimento estava acontecendo rápido demais. Ah, é sério, eu não fiz isso. Nagato levantou a mão para empurrar Conan, sua expressão cheia de desamparo. Acabei de jantar com ela, depois admiramos a lua e finalmente a acompanhei até em casa. Eu realmente não fiz nada. Juro. Ele acrescentou esta última parte com urgência, temendo que ninguém acreditasse nele. Tudo bem, acho que o Nagato não é esse tipo de pessoa, Nayuki interrompeu, vindo em seu socorro. Ela mencionou que ele era tão tímido que jamais conseguiria fazer algo assim no primeiro encontro. Exatamente. Você ainda me entende, tia. Nagato soltou um longo suspiro de alívio, grato por alguém estar do seu lado. Não há planos para nos encontrarmos novamente? Kawakaze insistiu, ainda insatisfeito. Sua curiosidade claramente não estava saciada. Não. Nagato balançou a cabeça com firmeza. Era melhor evitar problemas. Além disso, ele não estava mentindo. Ele e Non não tinham marcado um horário para o próximo encontro. Ataque o ferro enquanto está quente. Não acredito que você não marcou um tempo, Kawakaze repreendeu, olhando para Nagato como se estivesse frustrado com sua falta de iniciativa. Está tudo bem, Sakumo finalmente falou, após ouvir em silêncio por algum tempo. Vou providenciar outras missões para eles. Enquanto não permanecesse na Anbu, ela permaneceria sob seu comando. Isso não era considerado abuso de poder, e ninguém poderia encontrar falhas nisso. Essa é uma boa ideia, concordou Kawakaze, acenando com a cabeça em aprovação. O irmão mais velho finalmente tinha inventado algo confiável. Não, apenas faça isso normalmente, disse Nagato, um pouco envergonhado enquanto tentava recusar. Estou lidando com isso normalmente. Estou no comando da Anbu agora, respondeu Sakumo com firmeza, lançando-lhe um olhar penetrante. Nagato recuou rapidamente. Haha, você não pode vencer o grandalhão, disse Tsunade divertida. É melhor você aceitar. Além disso, é tudo para o seu próprio bem. Tsunade não conseguiu conter o riso diante da postura derrotada de Nagato. O garoto era tão engraçado para ela. Entendo. Nagato suspirou. Então, após uma breve pausa, disse, a propósito, esposa do sensei, tenho uma pergunta para você. Sentindo que as provocações haviam diminuído por enquanto, Nagato decidiu ficar um pouco mais em vez de voltar para seu quarto. Falar. Tsunade, percebendo o tom sério dele, engoliu o lanche em sua mão de uma só vez e lhe deu toda a atenção. Ela até limpou casualmente os restos de comida nas roupas de Kawakaze. Existe algum tratamento eficaz para a miopia? Perguntou Nagato. Ele não havia esquecido a promessa que fizera a Non, e se Tsunade tivesse uma solução, seria perfeita. Achei que fosse um problema maior. Só substituir o olho, disse Tsunade, despreocupadamente já tendo realizado inúmeras cirurgias de substituição ocular no passado. A questão é que Non não quer usar os olhos de outra pessoa. Há outras opções, explicou Nagato, deixando claro para quem era a pergunta. Todos na mesa já sabiam, sem que ele precisasse especificar. Não é uma substituição de olho? Então terei que pensar, respondeu Tsunade, franzindo levemente a testa. Ela não havia se concentrado muito naquela área antes. É difícil? Perguntou Conan, surpresa. Ela era novata na área de ninjutsu médico e achava difícil acreditar que algo pudesse desnortear Tsunade. A miopia não é causada por dano ou perda do globo ocular, começou Tsunade, explicando pacientemente. Para ser mais precisa, é uma deformação do globo ocular. As técnicas de ninjutsu médico existentes concentram-se principalmente na regeneração. Sem substituir o olho, não há muito que possamos fazer. Tsunade esfregou as têmporas, claramente achando a pergunta de Nagato desafiadora. Capítulo 277. Nesse caso, vamos só trocar os olhos dela. Não é grande coisa. Conan pensou que quanto mais simples, melhor, e trocar os olhos não parecia ser grande coisa. O que Conan está dizendo é que o pior que pode acontecer é encontrarmos olhos semelhantes para substituí-los, acrescentou Tsunade. Embora não conseguisse entender bem o pensamento de Non. Vou tentar convencê-la de novo, mentiu Nagato. Ele não tinha intenção de forçar Non a mudar de ideia. Parecia que ele teria que descobrir isso sozinho. O que é tão difícil nisso? Se ela não quer mudar os olhos, então não vamos mudá-los, interrompeu Kawakaze, chamando a atenção de todos. Tsunade, já sem saber o que fazer, olhou para ele com exasperação. O que um amador como você poderia saber? Gostaria de ouvir o que você tem a dizer, disse ela, embora seu tom revelasse ceticismo. Tsunade estava convencida de que Kawakaze estava apenas se gabando. Ela conhecia muito bem os limites dele. Ai! Kawakaze pigarreou, assumindo uma expressão séria como se estivesse pronto para transmitir grande sabedoria. Você é míope. A miopia não é algo a se temer. O tom de Kawakaze era zombeteiro, com um toque de desprezo, como se estivesse saboreando a oportunidade de parecer superior. Continue, disse Tsunade, embora sua paciência estivesse se esgotando. Seu maxilar se apertou com tanta força que ela sentiu que seus molares posteriores poderiam quebrar. Se ele não consegue identificar o problema, eu lhe mostrarei como é a crueldade de verdade. Miopia é simplesmente uma condição em que as imagens que vemos não conseguem ser focadas com clareza, começou Kawakaze. Usar óculos basicamente ajusta a capacidade de foco do olho, resolvendo o problema. Ele continuou. Só precisamos remover uma pequena parte do tecido que obstrui a nitidez da imagem, e o problema estará resolvido. Não é simples. Kawakaze parou por aí, sem vontade, ou talvez sem condições, de elaborar mais. Sua explicação sobre a cirurgia a laser de femtosegundo era desajeitada, construída a partir de sua compreensão limitada. Esta cirurgia é muito menos difícil do que substituir um olho, concluiu ele presunçoso, cruzando os braços com ar de satisfação.
Com o ninjutsu médico do Okage, é completamente possível. Depois disso, ele ficou ali, parecendo imensamente satisfeito consigo mesmo. Então você está dizendo que pode curar a miopia simplesmente removendo uma parte do tecido do globo ocular? Tsunade refletiu sobre a explicação de Kawakaze. Embora entendesse suas palavras, não entendeu bem o sentido. Sim, você tem razão, respondeu Kawakaze, elogiando a capacidade de compreensão de Tsunade. Ela era realmente a melhor ninja médica do mundo ninja. Então, qual parte do tecido precisa ser removida? Perguntou Nagato. Ele não duvidava da afirmação de Kawakaze e parecia bastante plausível. Se isso realmente resolvesse o problema, seria uma boa notícia. A expressão esperançosa de Nagato fez Kawakaze sentir uma pontada de culpa. Você precisa aprender a explorar por conta própria, disse Kawakaze com severidade. Você não pode depender dos mais velhos para tudo. Só o que você pesquisa por si mesmo lhe pertence de verdade. Entendeu? Estava claro para todos que Kawakaze não tinha uma resposta e estava apenas tentando se proteger. Não finja que entendeu se não entendeu, disparou Tsunade encarando-o. Qual o sentido de dizer só metade? Apesar da frustração, ela teve que admitir que Kawakaze não estava totalmente errado. Seu raciocínio não era completamente infundado. Nagato, se você estiver interessado, ela continuou, reserve um tempo para visitar o laboratório. Orochimaru tem espécimes lá. Se isso realmente for desenvolvido, poderá ser um grande benefício para o aldeão comum. Embora a tecnologia de substituição ocular fosse altamente avançada, não era acessível à maioria dos moradores. O método mais simples de tratamento da miopia não só ajudaria muitas pessoas, como também geraria renda para o hospital. Tsunade, no entanto, não tinha intenção de prosseguir com essa pesquisa. Ela não se importava com projetos tão triviais. Ok, esposa do sensei. Nagato ficou radiante por ter uma direção de pesquisa aprovada por Tsunade. Se tivesse que descobrir tudo sozinho, não conseguia imaginar quanto tempo levaria. Mal podia esperar para compartilhar a boa notícia com Non. No entanto, sabia que grandes expectativas muitas vezes levavam a decepções ainda maiores. Depois de pensar um pouco, decidiu esperar até pesquisar completamente a técnica antes de contar a ela. Seria uma surpresa agradável. Chega por hoje, disse Kawakaze com um bocejo. Ele estava sonolento e envergonhado demais para ficar ali por mais tempo. Seu sorriso forçado estava longe de ser convincente. Você não está com sono, provocou Sakumo. Acho que alguém está um pouco envergonhado. Sakumo aproveitou a oportunidade e não poupou Kawakaze. Ele imaginou que seu irmão mais novo pudesse ter algum conhecimento real de ninjutsu médico, mas descobriu que ele não sabia nada. O que você tem aí? Acha que é melhor que eu? Kawakaze retrucou visivelmente irritado. Pelo menos eu disse algo que valeu a pena. Com o que você contribuiu? Uau, isso é realmente incrível, respondeu Sakumo ironicamente com um tom cheio de sarcasmo. Tudo bem, volte a dormir, interrompeu Nayuki visivelmente exasperada. Ela sentia a cabeça girando. Os dois irmãos eram sempre assim, e parecia que continuariam discutindo até os 80 anos. Seria bom se houvesse um ninjutsu para calar as pessoas. Tanto faz, não é nada, Kawakaze murmurou enquanto observava Sakumo sendo arrastado por Nayuki, com um toque de ressentimento em seus olhos. Então nós também vamos embora, disseram Nagato e seus companheiros, despedindo-se. Partiram sem qualquer sinal de relutância. Em um instante apenas Kawakaze e Tsunade permaneceram na sala de estar. Eu só estava falando bobagem, admitiu Kawakaze, tentando se explicar. Mas não era minha intenção menosprezar você. A expressão sinistra de Tsunade o deixou inquieto. Seu sorriso insinuante estampava-se em seu rosto, bem diferente da atitude confiante que demonstrara antes. Fingir que está tudo bem por um momento é divertido, mas o resultado é como um crematório. Ei? Tsunade riu com desdém e foi na frente em direção ao quarto. Kawakaze seguiu atrás, silenciosamente arrependido do comportamento anterior. Se você vai se exibir, tudo bem, mas por que provocar Tsunade? Como diz o ditado, a gente colhe o que planta. Ele merece. Onde você aprendeu sobre aquele pontinho que você estava exibindo? Tsunade perguntou assim que Kawakaze fechou a porta. Se ele alegasse ter pesquisado sozinho, ela não acreditaria em nada. Decidiu começar com uma abordagem diplomática, afinal, ela não era nenhuma megera. Li em um livro por acidente, respondeu Kawakaze vagamente, evitando qualquer menção de hora ou lugar. Quanto mais detalhes ele fornecesse, maior a probabilidade de ela pegá-lo. Ah, entendi, disse Tsunade com um toque de desconfiança no tom. Mesmo assim, não havia explicação melhor para prosseguir. Mas esse não era o ponto, de jeito nenhum. Kawakaze teve a audácia de zombar dela por ser míope, e isso era intolerável. Se ele ousasse zombar dela hoje, quem sabe o que ousaria amanhã? Tsunade não permitiria tal comportamento. Depois de ler um livro tão ruim, você ousa zombar de mim? Ela perguntou. Ser ridicularizada em sua própria área de especialização por alguém como Kawakaze, um completo amador, era realmente irritante. Principalmente porque o próprio Kawakaze ainda era inexperiente. Se ele tivesse dado uma explicação clara, ela poderia ter deixado passar. Mas isso? De jeito nenhum. Isso não é verdade. Eu só estava falando descuidadamente, protestou Kawakaze. É tudo um elogio, na verdade. Você acha que eu vou acreditar nisso? Perguntou Tsunade com uma expressão que misturava exasperação e diversão. Ela conhecia Kawakaze há tempo suficiente para reconhecer sua atitude descarada. Acredite ou não, o que eu disse é a verdade, insistiu Kawakaze com a expressão cheia de sinceridade. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez tivesse acreditado. Capítulo 278. Pense bem antes de falar. Vou lhe dar mais uma chance. Kawakaze ficou perplexo. Sentia todos os pelos do corpo se arrepiarem, mas, de alguma forma, havia caído em um truque tão simples. Minha esposa tem a mente mais afiada, disse ele, agindo de repente como uma criança. Com um único movimento puxou Tsunade para seus braços. Ainda não terminamos.
Não se metam, avisou Tsunade, afastando as mãos errantes dele. Não foi nada, disse Kawakaze, cada vez mais animado. Vamos direto ao assunto. A leve resistência de Tsunade não o deteve. Em pouco tempo, os dois corpos brancos estavam rolando na cama. Uma guerra sem fumaça havia começado. Os sons de milímetro 1 e A ecoaram no quarto de Kawakaze por um longo tempo. Quando a guerra terminou, Tsunade não tinha vontade de se mover, muito menos de limpar Kawakaze. No dia seguinte, Kawakaze acordou e descobriu que Tsunade já havia sumido. Quando se tratava de recuperação, as mulheres levavam vantagem. Depois de se lavar e tomar café da manhã, Kawakaze foi para a academia. Ao passar pelo dojo, ele viu Nagato correndo em sua direção, gritando: Sensei, o que foi? Kawakaze parou, curioso sobre o que Nagato queria. Sensei, onde diabos você disse que o tecido deveria ser removido ontem? Perguntou Nagato. Ele havia pensado cuidadosamente na noite anterior, mesmo que não soubesse exatamente qual tecido era. Apenas saber a localização aproximada poderia reduzir significativamente o tempo necessário para seus experimentos. Foi por isso que esperou até que Kawakaze saísse de casa. Caso contrário, teria ido direto para o laboratório para começar a dissecar um globo ocular. Eu conheço este. Fica na frente do globo ocular, provavelmente uma membrana transparente, disse Kawakaze. Embora não tivesse muita certeza, ele não havia entrado em detalhes. Chega, chega. Nagato não tinha grandes expectativas, sabendo o quanto o sensei realmente entendia. Quanto menores as expectativas, maior a surpresa, pensou. Agora estava satisfeito. Sério? Que bom. Mais alguma coisa? Perguntou Kawakaze, vendo a felicidade de Nagato e sentindo que havia feito uma boa ação. Não. Sensei, vou sair. Com isso, Nagato saiu correndo pela porta sem olhar para trás e desapareceu em um instante. Essa criança, nunca o vi se importar tanto com algo, murmurou Kawakaze, sorrindo e balançando a cabeça. Ele saiu pela porta e seguiu em direção à academia. Nagato, por sua vez, correu até o hospital e foi direto para o laboratório. Ao abrir a porta, viu Orochimaru conversando com Misaki. Por que você está aqui hoje, Nagato? Perguntou Orochimaru, esperando que fosse aquele Kawakaze irritante novamente. Lorde Orochimaru, irmã Misaki, cumprimentou Nagato educadamente. Vim aqui para uma coisa. Desde que entrou para Anbu, já fazia muito tempo que Nagato não visitava o laboratório. Faz um tempo. Como você está? Perguntou Orochimaru. Ele havia se tornado visivelmente mais gentil desde o casamento, e seu rosto agora exibia um sorriso genuíno. A aura opressiva que antes o cercava havia diminuído, fazendo Nagato se sentir mais à vontade. Estou bem, respondeu Nagato timidamente, sem saber o que mais dizer por um momento. O que te traz aqui hoje? Precisa de ajuda? Perguntou Orochimaru, percebendo a hesitação de Nagato e tomando a iniciativa de quebrar o silêncio. Caso contrário, Nagato poderia ter procrastinado indefinidamente. É assim, eu quero dissecar um globo ocular. Você tem algum espécime no laboratório? Perguntou Nagato, seguindo a orientação de Orochimaru. É fácil. Vá buscar um você mesmo, disse Orochimaru, apontando para a sala onde os espécimes estavam armazenados. Eu vou te ajudar, Misaki ofereceu, agarrando o espécime antes que Nagato pudesse se mover. Por que você decidiu estudar o olho? Há algo errado com seu olho? Perguntou Orochimaru, preocupado com a possibilidade de haver um problema com o Rinnegan de Nagato. Não. Eu só quero estudar a estrutura do olho, respondeu Nagato rapidamente, envergonhado demais para admitir que estava fazendo aquilo por não. Ele não tinha coragem de admitir isso ainda. Então estou aliviado. Vá em frente, disse Orochimaru calorosamente, exalando a gentileza de um ancião que se importa com seus mais novos. Ok, Nagato assentiu e entrou na sala de dissecação. Não demorou muito para que Misaki aparecesse com um jarro de vidro transparente cheio de líquido. Um par de globos oculares flutuava dentro, com uma aparência um tanto perturbadora. É para aquela garota chamada Noiakushi, não é? Perguntou Misaki, com um leve sorriso no rosto. Ela tinha ouvido a notícia por Navaki. Irmã Misaki, não dê ouvidos a essas bobagens. Non e eu somos apenas amigos comuns, disse Nagato apressadamente, sua ansiedade revelando a consciência culpada de alguém pego em flagrante. Haha, olha só você. Vou parar de falar, tá? Disse Misaki, sorrindo. Ela tinha uma personalidade parecida com a de Nagato e conseguia simpatizar com ele facilmente. Então vamos começar, disse Nagato, calçando as luvas com habilidade antes de pegar o frasco de vidro e abri-lo. Misaki pegou a faca e os instrumentos, preparando-se para a tarefa. O globo ocular é um tecido humano delicado e preciso, que exige um manuseio cuidadoso que vai além do olho nu. Com tudo pronto, os dois começaram o trabalho. Sem mais delongas, concentrarão-se inteiramente na dissecação. Com o passar das horas, Nagato dissecou meticulosamente ambos os globos oculares, registrando cada detalhe dos tecidos. Só então a dissecção foi considerada completa. Ainda não tenho certeza a qual tecido o sensei estava se referindo, disse Nagato enquanto tirava as luvas e as jogava no lixo antes de ir até a pia. Pelo menos o cunhado nos deu uma orientação geral, respondeu Misaki enquanto arrumava os instrumentos. Agora só precisamos descobrir qual o papel desses tecidos. Para Misaki, essa pesquisa foi relativamente simples. Comparada aos estudos de Orochimaru sobre as células de Hashirama e as células da besta com cauda, áreas sobre as quais até ela tinha apenas uma vaga compreensão, essa tarefa foi muito mais simples. Você tem razão. Eu estava com muita pressa, admitiu Nagato, acalmando-se. Ele percebeu que um trabalho desses não podia ser apressado. Quer ficar mais um pouquinho? Perguntou Misaki. O laboratório geralmente era só ela e Orochimaru, e ela se sentia um pouco entediada. Certo, concordou Nagato após um momento. Não havia nada urgente esperando por ele em nenhum outro lugar, e ele poderia aprender mais se ficasse. Vamos lá. O experimento do Orochimaru Sensei tem corrido bem ultimamente. Vou lhe mostrar o lugar, disse Misaki entusiasmada, conduzindo Nagato para fora da sala. Terminou? Orochimaru perguntou assim que saíram.
Sim, está quase pronto, respondeu Nagato. Farei mais experimentos depois. Nagato fez um relato honesto sobre o progresso do experimento, observando que não havia problemas significativos que exigissem os conselhos de Orochimaru no momento. Ainda assim, ter Orochimaru por perto deixou Nagato mais à vontade. Faça o experimento com calma. Não tenha pressa, disse Orochimaru. Se tiver algum problema, é só me perguntar. Com isso, Orochimaru desapareceu em outra sala, deixando Nagato e Misaki sozinhos. Os dois esperaram até que Orochimaru desaparecesse de vista antes de continuar seu caminho. Capítulo 279. Veja bem, este é o progresso atual da fusão da irmã Tsunade, disse Misaki, mostrando uma placa de Petri que exibia sinais de carne e sangue se fundindo. Este é o progresso da fusão do próprio Orochimaru Sensei, ela acrescentou, abrindo outra placa de Petri enquanto olhava para a sala onde Orochimaru estava trabalhando. No prato de Orochimaru, a fusão inicial das células era quase imperceptível, muito menos qualquer forma embrionária de carne e osso. Era evidente que o experimento de fusão celular de Orochimaru estava muito atrasado em relação ao de Tsunade. Se Orochimaru quisesse fundir as células de Hashirama com sucesso, teria que esperar que Tsunade avançasse. É porque a esposa do sensei aparente de sangue do primeiro Hokage? Perguntou Nagato, uma pergunta direta. Misaki, no entanto, caiu na gargalhada. Do que você está rindo? Perguntou Nagato, confuso. Ele não tinha dito nada engraçado. Orochimaru sensei pensa da mesma forma, explicou Misaki, incapaz de parar de rir ao se lembrar da expressão de inveja de Orochimaru. Eles são de fato parentes, e essa conexão de linhagem deu a Tsunade uma vantagem natural. Orochimaru só podia invejá-la. Haha, Nagato riu alto, imaginando o rosto ressentido de Orochimaru. Não deixe Orochimaru sensei ouvir. Misaki sussurrou, fazendo sinal para Nagato baixar a voz. Milímetro 1, eu sei, disse Nagato, sufocando rapidamente o riso. Os dois recolocaram as placas de Petri em seus lugares. Vocês acharam mesmo que eu não conseguia ouvir? A voz de Orochimaru surgiu de repente da sala, seguida por uma risada suave. Ele balançou a cabeça, sabendo que logo entenderiam as consequências de zombar dos mais velhos. Nagato e Misaki, alheios ao que estava por vir, continuaram conversando no laboratório, sua energia crescendo à medida que a conversa se tornava mais animada. O tempo passou, e Orochimaru finalmente saiu da sala com seu trabalho concluído. Fingindo não se importar, começou a atribuir tarefas aos dois. Pelo resto do dia, Nagato e Misaki trabalharam incansavelmente como se fossem peões. Quando saíram do hospital e se despediram de Orochimaru, estavam tão exaustos que mal conseguiam ficar em pé. Eles tinham uma boa ideia do porquê. Precisamos ser mais cuidadosos no futuro, disse Misaki com um sorriso amargo. Ela sabia que era tudo culpa dela. Uma lição aprendida, respondeu Nagato, concordando com ela. Os dois trocaram um olhar antes de seguirem seus caminhos. Durante o resto das férias, Nagato chegou ao laboratório pontualmente todos os dias. Por fim, ele identificou qual parte da córnea era responsável pelo que ele queria alcançar antes de retornar a Anbu. Eu encontrei. Nagato gritou animadamente no laboratório. O trabalho duro compensa. Parabéns, disse Orochimaru calmamente. Amanhã, mandarei o hospital recrutar alguns pacientes míopes. Este seria o próximo passo. Curar alguns míopes marcaria a conclusão desta pesquisa. Embora não fosse um projeto importante, foi um aprendizado valioso para Nagato e Misaki. Orochimaru se manteve distante durante todo o processo, deixando que eles cuidassem de tudo independentemente. Obrigado, senhor Orochimaru, disse Nagato. O recrutamento de pacientes pelo hospital também foi uma oportunidade para Nagato praticar suas habilidades. Mesmo em caso de falha, a técnica de troca de olhos poderia ser usada como reserva, garantindo que não houvesse risco de acidentes médicos. Isso permitiu que Nagato prosseguisse com as cirurgias com confiança. Não se esqueça de me ligar quando chegar a hora, disse Misaki, genuinamente feliz por Nagato. Claro, você teve um papel importante nisso, respondeu Nagato prontamente. Se não fosse por Misaki, ele não teria progredido tão rápido. Fico feliz que você saiba, disse Misaki com um tom satisfeito e brincalhão. Vou sair por hoje. Tenho que voltar para Anbu amanhã, mas tirarei outra folga quando os pacientes estiverem prontos, disse Nagato enquanto arrumava suas coisas para ir embora. Ok, você pode voltar, disse Orochimaru, acenando casualmente. Até mais, disse Nagato antes de sair, com o rosto cheio de alegria. Se ele não estivesse tão tomado pela excitação, ele já poderia ter corrido escada abaixo para o apartamento de Non, gritando o nome dela. Naquele dia, o hospital de Konoha começou a aceitar pacientes com miopia. O hospital, fundado pela senhora Okage, ainda tinha uma credibilidade considerável na vila. Mesmo para uma cirurgia desconhecida, muitos moradores com miopia vinham em busca de tratamento. Sem exceção, eles primeiro se registravam e depois voltavam para casa para aguardar notícias. Assim que Nagato retornou a Anbu, Sakumo imediatamente lhe atribuiu uma missão. Fiel à sua palavra, Sakumo deixou a equipe de Navaki para trás e juntou a equipe de Minato com Non e os outros. A equipe Minato entendia o que estava acontecendo e frequentemente lançava olhares estranhos para Nagato durante a missão. Sempre que Nagato estava com Non, ambos evitavam contato visual, envergonhados, como se a situação tivesse sido planejada de propósito para que tivessem tempo juntos. Felizmente, a missão não foi difícil, e ambas as equipes já haviam trabalhado juntas antes. Eles concluíram a tarefa sem problemas e retornaram à vila. Depois disso, Nagato tirou uma folga para ir ao hospital para a operação. Até então, ele não havia contado uma única palavra a Non sobre o ocorrido. Ele era do tipo que guardava as coisas para si. Como está? Nagato perguntou ansiosamente assim que a gaze foi removida dos olhos do paciente. Posso ver a pintura na parede novamente. Também consigo ver a assinatura. A paciente, uma mulher na faixa dos 40 anos e o primeiro caso de Nagato, tentou arduamente abrir bem os olhos como se isso a ajudasse a enxergar ainda mais claramente.
Olhe de novo, mas desta vez para a janela, disse Misaki, parando ao lado de Nagato. Algumas enfermeiras também estavam presentes no quarto. Ok. A mulher virou a cabeça para olhar pela janela. Agora eu consigo realmente ver. Antes tudo era confuso, disse ela, sem conseguir esconder sua felicidade. Que bom. Lembre-se de descansar quando voltar para casa, disse Nagato, mantendo uma expressão neutra, embora por dentro estivesse radiante. Ele havia cumprido a promessa feita a Non. Em seguida, ele poderia realizar a cirurgia nela. Ok, obrigada, disse a mulher animadamente, apertando a mão de Nagato. Não precisa, é o mínimo que posso fazer, respondeu Nagato. Ainda tenho outros pacientes para operar, então não vou ficar muito tempo. Ele gentilmente retirou a mão e deu uma piscadela sutil para Misaki. Nós vamos primeiro. Se você estiver com pressa, pode pagar agora mesmo, disse Misaki à mulher antes de trocar algumas palavras educadas e seguir Nagato para fora. Quando você vai contar para o Non? Perguntou Misaki. Ela entendia bem a situação e sabia que Nagato pretendia surpreendê-la. Sem pressa. Vamos terminar as cirurgias de hoje primeiro. Vou me familiarizar mais com o processo também, disse Nagato, reprimindo a vontade de apressar as coisas. Ele queria ganhar mais confiança realizando mais algumas cirurgias. Isso é bem maduro, disse Misaki com um sorriso, cobrindo a boca. Vamos começar o próximo, disse Nagato, mudando de assunto. Ele não estava tão acostumado ao ambiente hospitalar quanto Misaki, estava lá apenas para realizar as cirurgias. Sem problemas. Pode esperar na sala de cirurgia, respondeu Misaki, indo atender o próximo paciente. O dia inteiro foi passado na sala de cirurgia. Nagato e Misaki não só realizaram mais de uma dúzia de cirurgias de miopia, como também assumiram a responsabilidade de ensinar o procedimento. Ficou claro que os dois não poderiam permanecer no hospital indefinidamente para supervisionar as operações. Felizmente, a cirurgia em si não foi particularmente difícil, apenas exigiu precisão e cuidado. Os ninjas médicos designados para a tarefa dominaram rapidamente os pontos principais do procedimento. Mesmo que Nagato e Misaki não estivessem presentes no futuro, o hospital seria capaz de realizar as cirurgias com eficiência. Capítulo 280. Mais alguns dias se passaram. Nagato decidiu compartilhar a boa notícia com Non somente após confirmar que as condições pós-operatórias de todos os pacientes eram estáveis. No campo de treinamento Ambu número 3, Non treinava vigorosamente com sua companheira de equipe. As duas trocavam golpes, com movimentos rápidos e precisos. De longe, Nagato se aproximou correndo. Ao ver a sessão de treino, não interrompeu e esperou em silêncio na lateral do campo. Chega por enquanto, disse o companheiro de equipe de Non, desviando-se para evitar o ataque e recuando rapidamente. Acabei de me aquecer, disse Non, parando confusa. Ela não conseguia entender porque sua companheira de equipe recuou de repente. Olha ali, disse sua companheira de equipe, apontando para trás dela. Non se virou e viu Nagato parado não muito longe. De costas, ela não o havia notado. Bem, você estava me procurando? Perguntou Non, trotando em sua direção com um tom de alegria que qualquer um poderia notar. Bem, eu quero te contar uma coisa, disse Nagato calmamente, sem demonstrar nenhuma reação específica. Venha, vamos lá conversar, disse Non, estendendo a mão para segurar a de Nagato. Juntos caminharam em direção a um canto desocupado. São boas notícias. Quer adivinhar primeiro? Perguntou Nagato, deixando Non segurar sua mão em tom provocador. Deixa eu pensar. Tem algum presente para mim? Perguntou Non, apertando ainda mais a mão dele. Se Nagato aproveitar esta oportunidade para confessar seu amor, eu deveria dizer sim? Ela pensou. Ela ouvirá dizer que quanto mais fácil era obter algo, menos valorizado era. Será que eu deveria me conter um pouco? Nossa, os meninos são mesmo tão impacientes. Sem que Nagato soubesse, Non já havia imaginado uma cena elaborada em sua mente com o rosto corado. Enquanto isso, Nagato ainda considerava cuidadosamente como expressar a notícia da forma mais natural possível. Mais ou menos, disse Nagato após um momento de reflexão. Ele não refutou a suposição de Non, chamar aquilo de presente não era errado, e era de fato um presente significativo que exigirá muito esforço. Apresse-se e tire isso daqui. Deixe-me ver, disse Non ansiosamente, soltando Nagato, sua curiosidade falando mais alto. Não posso tirar este presente, disse Nagato rindo. Estava claro que Non ainda não havia relacionado isso à miopia. O presente é grande demais para você carregar? Perguntou Non intrigado. Se é tão grande, como vou trazê-lo de volta sem um pergaminho de armazenamento? Haha, você está errado, respondeu Nagato, ainda sorrindo. Resolvi o problema da miopia. Se quiser, posso lhe devolver um par de olhos com visão normal. Nagato decidiu parar de enrolar e contou a novidade diretamente a Non. Então esperou pela reação dela. Sério? Foi uma ideia da Lady Tsunade? A primeira reação de Non foi de descrença. Então ela considerou a possibilidade de Tsunade ter dado alguma orientação a Nagato, o que fazia sentido. Parecia inacreditável demais imaginar que Nagato tivesse descoberto, de forma independente, uma maneira de curar a miopia em tão pouco tempo. Pensando nisso, um sorriso surpreso surgiu em seu rosto. Mas como Non estava usando uma máscara, Nagato não conseguia vê-la, ele só conseguia deduzir pelo tom de voz dela. Sério, não foi a esposa do sensei. Foi o sensei quem me mostrou a direção certa, respondeu Nagato honestamente. Non ficou surpresa novamente. Eu não sabia que o Lord Kawakaze também conhecia ninjutsu médico, disse ela. Ela sempre ouvirá dizer que Kawakaze era forte, mas não sabia que ele tinha algum conhecimento de ninjutsu médico. Não, o sensei não conhece ninjutsu médico, esclareceu Nagato. Ele começou a explicar, mas parou. Ele realmente não sabia como descrever Kawakaze com precisão. Dizer que ele era forte era aceitável. Todos no mundo ninja sabiam disso. Mas afirmar que ele conhecia ninjutsu médico? Seria generoso demais. Esqueça, não consigo explicar em tão pouco tempo, disse Nagato. Tratar miopia requer uma pequena cirurgia. Já curei mais de 10 pacientes.
Quando você tem um tempinho para vir comigo? Ignorando qualquer explicação sobre Kawakaze, Nagato foi direto marcar um encontro com Non. Ele estava pronto sempre que ela tivesse tempo. Então, você pessoalmente fará a cirurgia em mim? Perguntou Non, olhando para cima e encarando Nagato através da máscara. Claro, respondeu Nagato sem hesitar. Certo, então amanhã, disse Non, seus olhos por trás da máscara sorrindo tão amplamente que formavam uma fenda fina. Ela não fez nenhuma pergunta sobre o procedimento ou riscos potenciais, ela confiava completamente em Nagato. Então, amanhã de manhã, encontre-me em frente à entrada principal do hospital de Konoha, disse Nagato, finalizando o horário e o local. Certo, até mais. Depois de acenar e se despedir, Non observou a figura de Nagato desaparecer na distância antes de cobrir a boca e rir baixinho. Era tão bom ser cuidada assim. Vamos continuar, disse Non, retornando ao seu lugar original para procurar companheiros de equipe para treinar. Aquele garoto se confessou para você? Você está sorrindo tão feliz, provocou sua companheira de equipe assim que ela se aproximou. Non congelou por um momento, atordoada pelo comentário, porque era exatamente isso que ela pensou a princípio. Não seja ridículo. Somos só amigos, ela disse, embora seu tom fosse um pouco artificial. Sério? Perguntou sua companheira de equipe com um tom provocador e cético, claramente não convencida. Acredite ou não, pegue isso. Non, claramente um pouco envergonhado, atacou com um chute. Ataque furtivo. Você não está seguindo as regras, gritou sua companheira de equipe indignada, e as duas rapidamente começaram a brigar novamente. No dia seguinte, Nagato chegou ao hospital bem cedo. Desta vez, era a vez dele esperar por Non. Ele já havia providenciado uma sala de cirurgia e um quarto de hospital para que o procedimento pudesse começar assim que Non chegasse, sem atrasos. Depois de esperar por cerca de 20 minutos, Nagato notou uma figura familiar caminhando em direção à entrada do hospital. Por aqui, gritou Nagato, acenando para cumprimentar Non. Estou indo, respondeu Non, ajeitando os óculos, pois ainda estava um pouco distante. Depois de ver melhor, começou a correr em direção a Nagato. Há quanto tempo você está aqui? Perguntou Non enquanto se aproximava. Não demora muito. Vamos entrar, disse Nagato, virando-se para liderar o caminho em direção ao hospital. Este é o hospital que a senhora Okage abriu, certo? Perguntou Non, embora já soubesse a resposta. Uma foto de Tsunade ainda estava pendurada no quadro de avisos do hospital. Sim, ouvi dizer que o sensei pagou inicialmente, respondeu Nagato. Não era segredo, a maioria dos moradores de Konogakakure sabia. Então, isso significa que não preciso pagar pela cirurgia? Perguntou Non casualmente, sem a intenção de tirar vantagem, mas apenas puxar assunto. Não se preocupe, eu já cuidei de tudo, garantiu Nagato. Você não só não precisará pagar, como garanto que terá olhos lindos e brilhantes novamente. Ele deu um tapinha no peito, confiante. Haha, muito obrigado. Bem, não tenho mais nada a oferecer em troca. Que tal eu me comprometer com você? A piada provocativa de Non deixou Nagato completamente sem saber como responder. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.